Vamos começar mais um Nativíssimo, nosso canal bombando com grandes entrevistas, bate-papo especial. Hoje estou recebendo o Sampa Crio. Sampa Juninho. Sampa Juninho. Senhoras e senhores, essa banda, posso chamar de banda? Na verdade é um grupo, né? Grupo. Não é nenhuma banda. O pessoal na Bahia fala muito banda, né? Banda, Tudo é banda, mas todo mundo é banda, mas a gente é um grupo mesmo. Nós somos um grupo. São 30 e quantos anos de carreira? 38 anos de carreira. Grupo formado aqui mesmo na Avenida Paulista, onde está a Nativa, né? A Nativa está mais aqui para o meio da Paulista. A gente eu estava morei 12 anos no 1745, aqui mesmo, desse mesmo lado da Paulista, onde nós estamos na Nativa aqui. Rico. Então. Era o que todo mundo falava. Mas... Só que era um prédio, é um prédio gigante lá. Hoje eu não tenho acompanhado, o prédio eu sei que foi revitalizado, até Passa porque em ele frente agora ele é ali. praticamente um monumento aqui, né? Sim. Histórico, né? É um dos primeiros edifícios da Avenida Paulista, ele tem uma história, né? Onde morou Cassida Becker, tinha um teatro Da Cassida janelinha, Becker. das janelas que abriam assim com as ventanas que baixavam? Não, essa ainda não é. Esse aqui é o 1745, ele é onde tinha o teatro Cassida Becker. Ah, sim. Grandes artistas passaram por aí. Pedrinho Matar, grande pianista histórico, né? Da nossa música, morou lá até o fim da vida dele. É o que Maravilha morou ali. Então, assim, e morava eu que não era ninguém ainda, né? Não tinha, a nível artístico eu não era conhecido. Morei 12 anos lá. Mas a gente encontrava sempre esse pessoal, né? Era muito bom. Especialmente é o que Maravilha, era maravilhoso encontrar ela. Ela era uma maravilha mesmo. Ela era uma maravilha. Ela parava ali na frente, tinha a turma. Porque ali é o seguinte, esse prédio eram 3.500 pessoas morando só na parte de kitnet. Sensacional, hein? É do lado do Parque Trianon. Apartamento de 2 quartos e apartamento de 4 quartos, que era onde morava o Pedro Matar, morou, que é o Maravilha, que eram os apartamentos. Lá tem divisões. Mas era maravilhoso morar ali. Eu morei 12 Reunião anos de ali. condomínio era um espetáculo. Não tinha reunião de condomínio. Era kitnet, a gente sempre alugado ali, né? Não tinha esse negócio de reunião, não, mas lá não tinha, não. Mas sempre estava muito bem administrado, até que perdeu um pouco a mão foi justamente quando eu saí, né? Começou o negócio de gambiarra, na parte de kitnet principalmente, a pessoa fazendo gambiarra de eletricidade, problema elétrico muito sério lá, toda hora tinha uma questão de bombeiro lá. Toda hora vinha bombeiro e tal. Mas foi nesse meio de tudo aí que eu conheci uma turma maravilhosa, o pessoal que a gente morava ali, que são amigos até hoje, que foi ali que eu formei meu primeiro grupo de dança, que a gente ensaiava, que tinha um pátio enorme lá dentro. Não tinha área de lazer, mas tinha um pátio que a gente ensaiava ali. Ou ensaiava na própria calçadão da Avenida Paulista, que ainda era essas calçadas maravilhosas que a gente ainda tem aqui na Paulista. Sim. E ensaiava um grupo de dançava funk, né? Funk da época, né? A gente ensaiava aqui na Paulista, né? No calçadão, que era o grupo de dança, e aí depois passou mais uns 2 anos, depois que passou essa fase da dança, do break, daquela coisa toda que tinha na época. E eu estou falando de 83, 84, né? 82. E aí até quando chegou em 87 eu já estava muito ligado nesse negócio do rap e tal, ouvindo bastante, indo nos bailes. E aí resolvi formar um grupo. Eu não queria ser um cantor solo. Foi quando eu tive a ideia, né, de fazer Sampa Crio, porque tinha um grupo que chamava To Love Crew, que eu já gostava. Sim. Tinha o Nucleus, que também é Crew, né? Sim. O pessoal fala que se popularizou Crio. Crio. E aí, Portuguesou, Sampa, né? porque eu já tinha feito homenagem ao Brasil, era The Brazios Funk, o nome do meu grupo. Sempre homenageava algum lugar. E aí eu resolvi homenagear São Paulo. Tem a música do Caetano Veloso, Sampa, né? Sampa, São Paulo, Crew, Tripulação de São Paulo. Tripulação de São Paulo, E aí na ficou- tradução livre. Na tradução livre, Tripulação de São Paulo. Daí veio o Sampa Crio, surgiu o Sampa Crio aqui na Avenida Paulista, né? Foi uma batalha muito grande ali, porque era concursos de rap, ninguém conhecia, né? Claro. Até que veio a oportunidade da primeira coletânea, em 88, coletânea de rap nacional, primeira lançada numa grande gravadora, a Sony, né? E a gente foi classificado, a gente foi escolhido para estar na coletânea, né? Não foi nem precisamos do concurso, quando o Luizão, da Chic Show, né? Foi a Chic Show que lançou, com o Fião, ouviram a gente cantar. Não, na verdade era eu e o César, que hoje não está mais, né? Só ficou ali no começo mesmo. Eles gostaram da versão do Flow On, que a gente fez, já era uma versão, usando o refrão com rap, que aí eu aproveitei, não tinha dinheiro para comprar os discos, né? A gente usou o disco do Flotters, que Flow On começa com vocal, Sim. é uma faixa gigante que depois vira toda instrumental, sem uma divisão, né? E aí a gente usava essa parte instrumental para poder rimar, e ele vinha, foi bom, Flow On, Flow On. né? Nossa. Do Flotters.
E aí ele gostou, entrou na coletânea e começou toda a história do Sampa Crio. A gente pode chamar de um estilo musical. Como é que é o nome desse estilo? Vocês que introduziram isso aqui no Brasil, essa coisa da fala, junto com a musicalidade, isso já existia antes de vocês? Existia. Mas não era divulgado como Não, é. existia, mas era assim. Por exemplo, é o Elco J. Tá. Uma referência pra gente. Mas lá um fora? Rapper. É. Tá. O Elco J é um grande rapper. Virou ator depois, né? Uhum. Um grande ator também. E o Elco J, por exemplo, ele tem uma música que chama I Need Love, que ela é rap com refrão. Uhum. E ele fica só... não tem um refrão exatamente, mas ele Sei. fica I Need Love, e ele vem com rap. É maravilhosa a música. O próprio Flow On, ela já tinha uma versão que rolava na época do Stetsasonic, se eu não me engano, é esse o nome que também fazia, mas o lance deles era mais ou menos como era. Porque o que é o Flow On? O Flow On, cada um se apresenta, né? Oi, my name is Charlie. Aí ele fala que é o signo dele, a idade dele. E só depois vem Take My Hand, tal. E o Stetsasonic teve a sacada de fazer cada um dos rappers se apresentando e fazer o rap em seguida. Então, em cima disso, eu já tive a sacada de fazer em português, só que do jeito do Sampa Crio e sem aquela questão da produção, com a batida que eles fizeram, a batida hip hop e tal, bacana. E aí não era um estilo do Sampa Crio, a gente não surgiu com esse estilo, surgiu com essa música, mas não com esse estilo. Mas aí tem a ver com as minhas influências musicais, é claro, o Sampa Crio. Então, quando a gente começa a fazer isso para valer, que vai pegando, as músicas vão, a gente sempre querendo fazer alguma coisa diferente, e quando fazia uma romântica, era a romântica que se destacava. Uhum. E aí já era assim, a influência do slow jam, que é um ritmo que existe lá fora, slow jam. Slow jam. Jams, né? Uhum. Então, o slow jam, que é um ritmo americano da música black romântica americana. Só que não necessariamente ela tem o rap. Essa música, ela pode ter ou não. Na época, por exemplo, não era considerado slow jam, tudo era hip hop. É igual o Charm também? Igual o Charme. O Charme aqui foi quem deu esse nome de Charme aqui foi o Corello, né? No Rio de Janeiro, o DJ Corello. Ele que adotou esse nome para a música dançante black, né? Sim. Mais ligado ao rhythm and blues e não ao rap, exatamente. A gente não mistura sempre com rap, porque eu era um rapper, né? Como fundador do grupo, eu tinha que ter alguma função, né? Alguma coisa eu virei rapper por isso. Deixa eu fazer alguma coisa. E aí entra o rap. O slow jam, na verdade, é o ritmo. Mas o que tem o diferencial do Sampa Crio? Primeiro, uma pitada muito de música, de toda a minha bagagem musical desde criança. Que vai do forró ao brega, o jovem guarda, clube da esquina, uma mistureba. E também a música americana, black, né? Principalmente pop. Tocava no rádio nos anos 80, aquilo que a gente ouvia nas rádios nos anos 80, que era maravilhoso, né? Sim. Ouvir rádio era um deleite, né? E principalmente naquela época por causa da qualidade musical, porque o rádio tem isso, né? O rádio ele seleciona o que é bom, né? Ele oferecia aquilo que estava se fazendo de melhor, e aqui para nós os anos 80, né? A gente não precisa nem falar muito. Anos 80 é Vocês chave. concordam que os anos 80 foram os anos da música, assim, de riqueza musical, de diversidade? Não, no Brasil também, que surgiu um monte de cena aí, rock, pop dos anos 80, muito famoso. Anos 80 e também Mas- os anos 90, né? 90. Por isso muita coisa hoje... Só, né? Saudade. Só. Muita coisa não. Tudo, né? Os anos 90, eu acho que ele chega a ser mais reverenciado do que os anos 70 pela geração que curtiu os anos 70. A gente tá falando de Brasil ou de mundo, hein? De mundo, né? Eu tô Mundo. falando de mundo, né? Porque quando a gente vem falar de música, principalmente nos anos 80, a gente recebia uma bagagem de música internacional muito grande que servia de referência para música pop nacional também. Mas era muita coisa, Porque né? é uma qualidade muito grande feita na música pop no cenário dos anos 80. Na minha opinião, os anos 80 foram os melhores de todos, né? Não foram os anos 90. Mas é uma questão de geração também. Eu sou de 66, eu acompanhei os anos 70, que formou a minha infância, né? Vamos dizer assim, porque a música, ela ajuda a te formar também, né? Lógico. Claro, a música te faz viajar. E os anos 70, eles são muito importantes por causa da disco music. Então, a disco music é muito forte na minha vida, né? De tudo que eu ouvia. E a Jovem Guarda, né? Porque como eu nasci em 66, Roberto Carlos, Renato Seu Blue Caps, Chegou aí, o auge Reginaldo desse Rossi, povo, né? Paulo Sérgio. Isso tudo faz parte da bagagem dos anos 70. Nos anos 80, a gente descobre uma outra parte da música que parece que ela evolui mais ainda. A questão da música pop, que você ouvia nas rádios, né? E da própria música black. Quando eu falo em seleção de música romântica, os anos 80 para mim é o que mais pesa, porque a gente curtia os bailes nos anos 80. Então eu curtia baile eu vou em bailes desde 82.
Eu ia em baile desde 82. E eu depois eu atravessei os anos 90 curtindo baile ainda. Então a minha bagagem, é claro, ela é toda do baile da romântica dos anos 80, né? Das grandes bandas black que não estavam nem no cenário nem em rádio, mas nos anos 80, a não ser naqueles programas especiais, a Black Mad, a Chic Show, da Cascata, da Zimbábue. Específicos para um público determinado. Da Circuit Power, que faziam, né? Esses programas no rádio, trazia pra gente essa música que a gente só conseguia ouvir ou nesses programas ou no baile. Não tinha internet. Então, não tinha. Então a bagagem nossa é toda anos 80, minha especialmente, mas eu acho que até do Júnior também. Um pouco de a formação dos anos 80 com um pouco dos anos 90, principalmente com os anos 90. os Só de 72, né? Anos 90 é quando a gente já mais tá... novo, né? Só um pouquinho. Outra geração, né? É que assim, os anos 90 é quando a gente já tá na história, né? Sim, Da inserido música. no Já está contexto. inserido. Então é diferente você estar inserido daquilo que foi influência. Sim. Influência anos 80, anos 70. Anos 90 já é a gente fazendo o que a gente já é. Entrando, já estava. Já é o resultado daquilo. Daquilo e vocês É fazendo isso, uma música. É o já resultado. já Exatamente. já E aí, formando um... como resultado, a gente produz músicas que hoje fazem as pessoas terem no Sampa Crio a referência dos anos 90. Então a gente já está inserido na memória das pessoas. Quando você fala em anos 90, você vai falar dos grandes grupos de pagode, Sim. no sertanejo, daquela época também que foi muito forte. Sim. Né? O rock, por exemplo, na minha opinião, o mais forte, a fase mais forte do rock, que eu acompanhei muito, eu sou fã de Smiths, fã de rock dos anos 80, da New Wave, daquela cena, ainda é anos 80. Se me lembra fazer que ano que é, Sampa? Nós se me lembra é 92. A gente gravou ela em 93, né? O Se Me Lembra, que é o primeiro sucesso do Sampa Crio. Sim. Já é anos 90. Mas a música Já originalmente foi gravada em 78 pelo Tim Maia. Mas a referência é... Então, mas eu já ouvia mas eu já o Se Me Lembra nos anos 80 nos bailes. Pra mim, da Chic Show tocava muito no Clube da Cidade. hoje eu resolvi mudar. Exatamente. Vou deixar de te amar. Isso aí foi a música que explodiu o Sampa Crio. Então a gente já tá Eu inserido. nem sabia que isso era do Tim Maia, cara. Muita gente. Só fui descobrir Muita depois gente que não vocês sabia. falaram em entrevistas e fui do Tim Maia. pesquisar. E aí hoje... Não era uma nossa, música lá do A do Tim Maia, né? Ah, o Tim Maia tem muito isso, né? Muita coisa Tim Maia tem guardada muita ali. música que ninguém conhece Ninguém aí, que um conhece. grande público não conhece, né? Eu acho que nós somos o grupo que mais regravamos Tim Maia. De todos. Eu lembro de uma passagem de vocês, agora eu não sei se era Gugu, mas eu acho que era, que você cita o Tim Maia, além das regravações, numa referência em que ele tinha, que era a visão empresarial que ele tinha da música. E eu lembro de você falando sobre a história da independência, Isso, de exatamente. ser uma banda independente. Ah, o Tim Maia que falou com a gente. Isso mesmo. Olha como isso marca. O Tim Maia alertou pra gente sobre ser dono da própria carreira, Isso, cara. foi. Isso nós estamos falando dos anos 90, né? Aí meu contato com ele, assim, de telefone, o primeiro contato com ele, estando abrindo, inclusive um show dele, cantando uma música antes dele sair, subir o palco, o Luizão nos deu esse presente. Mas ele foi. Ele foi. Foi. Ele foi e nós conhecemos ele no camarim, né? A gente teve no Abriu o camarim. show mesmo. Não, e outra, uma coisa difícil de fazer. Palmeiras. Ele nos recebeu. Também desse detalhe aí. desse E a detalhe. gente não tinha gravado o Se Me Lembro ainda, tá? Não foi bom ainda. Mas ele conhecia o que de vocês? Ele Fala os gostou. meninos. Ele gostou pra caramba. Fala os Show, meninos. bacana, o show. maneiro o som, maneiro. Todo já sem camisa no camarim, se preparando pra subir, né? Aquilo ali foi uma honra pra gente, que nunca mais não esqueceu. Foi no ginásio do Palmeiras, antes de ser Aliança, né? Anos 80, 89. Aquelas grandes festas da Chic Show, Isso aí né? foi em Era. 1989, Nossa Senhora. uma abertura de um show dele lá no Palmeiras. E depois, aí sim, né? Aí já, você vê, né? Como que é, né? Passou, não foi, parece que é muito tempo, e é muito tempo, né? Porque foi de 89, em 94, em 93 eu recebo uma ligação dele. É mesmo? Morando aqui ele já estava morando na Avenida Ipiranga. Isso. No Redondo. Onde ele ligava para agradecer a regravação da música. E não tava, a gente não Vocês tava... pediram permissão? Como é Não. Que... Ah, não. Não, isso é que é o mais interessante, né? Vocês são loucos pro Tim Maia? Naquela Vocês época não tinha pediram? isso, Mas né? o que Tava- acontece? Na Era época, tipo, Tim tava Maia, a gente vai gravar passando. uma música sua Eu vou aqui, te- pode. mas na época eu vou te explicar o que acontecia. A gente não tinha nem Pediram ideia real de mesmo. como funcionava sequer editar, o que era uma editora, o que era registrar uma música. A gente fazia o rap. Ninguém ficava ninguém sampleava nada pedindo autorização. A gente Exatamente. pegava os discos, pô, agora é a hora. Tudo aquilo que a gente tinha em casa, a gente começava a fuçar para ver que trecho que dava para ampliar, letra, o que dava para adaptar. O Foi Bom não pedir versão.
Depois a Sony provavelmente pode ter pedido. A gente não pediu. Gravadora que... Gravadora que depois, né? Que Claro, depois. quando vai o Flow. Agora também não tinha aquela coisa do artista lá do outro lado do oceano saber Tamo que aqui. estava no Brasil alguém Não tinha fazendo, robozinho. alguém Era fazer. na clandestinidade. Hoje não dá mais. Agora, na época, a gente nem tinha, a gente achava que podia, simplesmente. E aí, Porque dava os créditos pra quem é o outra- autor, né? a gente, Sim. embora tenha feito essa música de modo independente, mas era uma independência mais dependente do que a gente pode. Era independência. Vírgula, né? Independência era o que o Tim Maia tinha proposto pra gente seguir, né? Sim. Não o que a gente estava fazendo. Porque se você é independente de uma gravadora que é de outra pessoa, você não é independente, você está dependendo dela. E a gente- Na época a gente era dependente da Cascatas, né? É. A gravadora Cascatas que lançou Exalta Samba, lançou um monte de gente, né? Mas aí, cara, eles também tinham estrutura que talvez vocês não tivessem, né? O trabalho de divulgação em rádio, assim, ser independente custa caro também, né? Não, custa mais caro. até. Mais É que caro. você vai tirar do seu próprio bolso. É Bolso diferente da pra gerir gravadora. uma carreira, E aí, no né? caso do Carlinhos, ele sempre foi pela sorte, né? Ele não pagava nenhuma promoção na música na época pra ela ter estourado. E ele tinha o baile também que ele ia Quem fazer estourou isso. a música, na verdade, foi o Duda, né? O Grandmaster Duda, que tocou na rádio Uhum. a primeira vez na noite, e no dia já estavam pedindo a música. Então, ele deu sorte também, né? E aí o Tim Maia ligou. Porque a música estava ali no meio do disco. E o Tim Maia, quando ele vem fazer um show aqui em São Paulo, no Palmeiras de novo, dessa vez a gente não tava, o pessoal ficava pedindo pra ele cantar o Se Me Lembra Faz Doer. Graças a Deus, a gente... Mas aí é que tá a questão. Eu acho que ele compreendeu o que aconteceu. Eu recebi 2 ligações de Maia e uma já na Sony. No caso do Se Me Lembra Faz Doer, ele não cantava a música no show dele. Naturalmente só tocava nos bailes. É uma música linda, mas ele não cantava no show. Ele cantava os grandes sucessos. O Tim Maia tinha Sim. música para fazer 10 shows. Então, quando ele começa a ouvir o pessoal pedir demais para cantar essa música, ele ficou com aquilo na cabeça. Aí ele foi buscar por quê? Aí que ele descobriu que tinha alguém cantando uma versão aqui em São Paulo. Ele nem sabia, porque só tocava em São Paulo. Mas em São Paulo, estado de São Paulo, tocando. Ele estava viajando, estava muito no Rio Sim. de Janeiro, lá no Recreio e tal. E aí ele ficou sabendo. E ele gostou, quando ele ouviu, ele gostou. Então, o primeiro pensamento dele não foi, estão usando minha versão sem pagar. Não foi isso. Até porque a gente nunca escondeu que era do Tim Maia a música, mas Sim. não sabia que estava fazendo alguma coisa errada. Agora, não era bem a gente que tinha que fazer isso, era o próprio Carlinhos, né? Era o Carlinhos que tinha que buscar, estão gravando a música aqui. Tem que pedir autorização. Tem que... eu fiz música sampleando até o hino nacional. Sim. Então, ele que tinha que ir atrás, não era a gente. Agora, essa música entrou de última hora no disco, não tinha uma música romântica. E como era minha marca, sempre colocar uma música romântica, sempre era uma só. Uhum. Essa entrou na última hora. Eu tive a ideia de fazer, produzir ela no Medizu, programou, tocou tudo. A primeira vez, o Se Me Lembro, foi ele que fez. Eu produzi junto com ele, e aí a música estoura. Ele vem. Aí passou. Só que quando a gente foi pra Sony, a gente foi por causa dessa música. Primeiro, a Sony começou a namorar o Sampa Crio. Aí tem toda a história da Eliana de Lima, que descobre a gente cantando. A música já muito estourada, muito sucesso demais. Só essa Rádio música. tocando. Rádio, todas as rádios tocando. Tocando. E aí a Eliana de Lima grava a gente e leva para o Arnaldo Sacomani. Tá. O Arnaldo Sacomani automaticamente se interessa pelo grupo, propõe a Sony. A Sony, para pegar um grupo como o Sampa Crio, um grupo da periferia, vamos dizer assim, entre aspas, por causa do rap, do hip Sim. hop, né? Embora eu morava aqui, tinha o Júnior morando na periferia, enfim, o grupo, né, os dançarinos, tudo. Uma música só era pouco para eles. E eles não. Gravadora grande dificilmente lançava coletânea. Uhum. Então eles precisavam de alguma coisa a mais. E o Arnaldo, muito interessado em pôr a gente na gravadora, se empenhando em ter a gente, vendo o potencial no grupo, né? Do ponto de vista dele, nada mais que Arnaldo Sacomani, né? Que descobriu tanta gente e produziu tanta gente, o grande compositor. Ele vira e fala assim: não, vamos começar a fazer músicas. Nesse meio tempo, o Carlinhos me pede para fazer um remix de uma música, porque o disco onde está o Se Me Lembra Faz Doer chamava Super Remixes, porque a ideia era só remixar as músicas dançantes do Sim. primeiro álbum. Mas eu não remixei o Eterno Amor. Quando o Carlinhos me procura, ele fala: vamos remixar o Eterno Amor, vocês não remixaram. Eu falei: pô, Carlinhos, nós estamos para assinar com a Sony, cara. Se a gente faz isso, a Sony descobrir, pode melar o negócio. Ele: não, mas a gente fala que já estava pronto. E aí deu uma enrolada lá, a gente foi lá e fez a versão da música. O Se Me Lembra Faz Doer, a Sony Doer estourado, o Se Me Lembra Faz Doer estourada, e a Sony interessada no grupo, mas ainda não com uma certeza para assinar um contrato. Tá bom. Daí, nesse meio tempo, a gente faz o remix da música, o Carlinhos lança um single dela, do outro lado tinha a Melô da Professora, que era um sucesso que a gente tinha feito nos bailes funk do Rio de Janeiro, e a música explode.
com uma tocando, a outra vai, aí já com crédito, né? O Carlinhos já com crédito nas rádios, tal, com aquela música, lançando grupos de pagode, grandes grupos na época. Arte popular, né? Já com disco de todo mundo, assim, Sim. sabe? Foi empurrando. O Sampa Crio estourado, ele foi empurrando todos os outros. E Veio na sem carona, contar que ele né? tinha o Pepeu também, né? É. O Pepeu, grande rapper, né? Um dos pioneiros, né? Daí ele pega e leva o Eterno Amor. O pessoal ouve e fala, essa aqui é boa também, vamos com essa. A música explodiu, sem a gente ter assinado com a Sony ainda. Quando a música explode, a Sony fala, mas que música é essa? A gente, não, essa daí já estava pronta na mão do Carlinhos. Tal. O que é que a Sony faz? Agora sim, nós temos um grupo. Nós podemos pensar num álbum. Assinem né? aqui. Dois fenômenos em rádio, onde tocar em rádio não era tão difícil quanto sempre foi, mas na época era muito difícil. E você tinha conseguir. Crowley, né? Que aparecia lá pontinho, totalmente a questão da independente, Crowley, batendo. né? As gravadoras brigando para estar na cabeça da Crowley, para incluir mais artistas na Crowley, brigando entre elas. A Crowley era uma referência, a Crowley, para quem não sabe, é a pesquisa, né? Esse Você que, pode na explicar verdade, melhor. é a tabulação das músicas tocadas. Tem ainda, tá? Existe. A Cláudia tá aí. Onde toca no rádio, então você sabe no Brasil inteiro, agora mais instantaneamente, quais são as músicas mais tocadas, o que está tocando, em todas as rádios do Brasil que assinavam. Acabava sendo uma referência, né? É ainda. Ainda é. Ainda é. Tá vendo? Bacana, né? A gente você vê desde a época eu não sabia, até hoje eu ainda não sei direito. E continua sendo. Nunca deixou a de gente ser. faz a música sem esse compromisso também, né? Porque o trabalho do artista é ser artista. É, né? a gente quer fazer, ter a liberdade de fazer o nosso Mas trabalho. aí o Eterno Amor surge assim. rapaz cantando. Não, aí eu não. cantei um Se Me Lembro Faz Doer. Ele Você canta não é o o Se Me Eterno Lembro. Amor? Não, Ricardo Não é. Anthony. É o Anthony? É o Anthony. O que acontece? Mesmo. É. O Eu Anthony, confundo, achei que era você. cara. essa aqui é a confusão, porque o Anthony, quando a gente faz o Eterno Amor, como eu te falei, né? Eu convidei o Anthony, o Junião, ele estava entrando no grupo, mas a voz que eu queria para o Eterno Amor tinha que ser um falsete natural. O Junião tem o falsete, mas o dele não é tão natural, ele tem que forçar mais e esforçar mais. O do Ricardo, eu já conhecia o Ricardo Anthony, eu já sabia que ele tinha essa questão. Então eu convidei o Ricardo para cantar o Eterno Amor no single. Até porque o grupo ainda estava naquela, vai, não vai para Sony, talvez vai, talvez não vai. E aí eu fazia meus trabalhos, eu não tinha um cantor muito fixo assim. O Sampa Crio era praticamente eu. Se me lembro, eu E o fui DJ. a participação. Eu trabalhava Ele veio pra aqui na participar. Paulista também. É. E aí, dentro dos Bares Chic Show, fiz um trabalho solo, onde ele também colocou as músicas e também a de produção. Ele deu um trabalho solo antes do Sampa No Crio. Chic Show. E aí foi que houve a Você participação. falou que trabalhava na Paulista, trabalhava com o quê? Eu era bancário. Ah, era. Bem, Não, comecei como office boy aqui na Pamplona. Calma aí. Calma aí. desculpa aí. Executivo. Ô, ele morava aqui, pô. Sei não, eu tava achando que você era rico, cara, mas Não. olha, executivão aí. Não, é duro de morrer desse. Aí dentro disso ele me convidou para participar dessa música Se Me Lembro Faz Doer. E assim também aconteceu com o Ricardo Anthony, com o Eterno Amor. Aí o Julião veio muito bem, se me lembro, mas pro Eterno Amor tinha outra ideia, né? Até porque no Eterno Amor, originalmente, em 90, a gente já tinha gravado essa música. Por isso que eu falei que ela virou um remix. Que ele Quem cantou. fez a voz fui eu. E é horrível. Porque no dia o cantor Mas não tu foi. fez sucesso, O aí, ó. cantor faltou no estúdio do Cuca, DJ Cuca, grande pioneiro também produtor. E não tinha um cantor para cantar. E o César, que cantava aqui, com quem eu fiz o grupo inicialmente, virou Hare Krishna, saiu no dia da gravação, ele informa isso pra mim, aí eu indo pro estúdio. Eu falo, pronto, agora é o último dia, a gente sabia que no Cuca era muito concorrido, era aquele dia ou nada, eu mesmo coloquei Você mesmo lá. cantou? Você nasceu pra mim, cantando assim. E ficou bom? E saiu no disco horrível. Mas tá lá no disco, é um registro, né? Eu canto refrão e canto rap. A primeira Rolou. E nos bailes ela explodiu. Nos bailes Mesmo você achando que não estava bom. até porque ela já tinha explodido na demo, né? Tem toda uma história, Eterno Amor, que não vou contar aqui, a gente vai ficar até amanhã. Mas o Eterno Amor tem uma história que persegue a gente, assim, graças a Deus, desde o começo. É a música do grupo? É o Detalhes do Sampa Crio. Detalhes O que é o Detalhes pro Sampa, o que é Detalhes pro Roberto Carlos é o Eterno Amor pro Sampa Crio. É o fio de cabelo de Porque o que acontece? Além de pegar essa geração do rádio, ela tem uma geração que acompanha desde a fita demo, lá no Baile da Cascatas. Quando o Carlinhos resolve tocar uma fita demo que eu larguei lá. Cara, mas ela tem uma coisa aí que eu vou te contar qual é o fenômeno dessa música, assim. 30 anos, né, de gravação, mais de De 30. Eterno Amor? 33, né? 33 anos. A gente tava antes de Não, vir, originalmente 35 anos, né? Que eu 90. a gente sabia que ia ter a gravação aqui com vocês e a gente tava almoçando agora há pouco. E aí, adivinha? Tava todo Quem mundo cantando bem, aí vocês cantando a Eterno Amor. música Eterno Amor. Só, Pega. do nada. Na verdade, a música Sou que associado a vocês, associa, né, cara, o sucesso. associa.
A gente fica feliz com isso, né, cara? É uma felicidade muito grande. Depois disso, porque essa música ela foi tão forte que todo mundo... A gente sempre viveu de ser desafiados, né? Mas sem querer nos comprometer com o desafio. A gente sabia, juntos, que a gente podia fazer. O Se Me Lembra Faz Doer foi um sucesso muito grande, que a ponto da Sony achar que a gente não ia ter um outro daquele. Porque foi um fenômeno estourar a bolha das grandes gravadoras e entrar nos rádios. E um som tão diferente, né? Quando vem Eterno Amor, aí a Sony, aí o George Davidson, né, vira e fala, não, agora nós temos realmente um fenômeno aqui, né, acontecendo. Porque 2 vezes os caras furaram a bolha com essa gravadora Cascatas, que a gente sabe que não injeta um centavo. Ou seja, praticamente sozinhos, né? Então, então aqui temos um grupo. Aí, quando a gente vai pra Sony, aí começa a moldar. E, claro, uma vez que é o Se Me Lembro é sucesso, uma vez que tem o Eterno Amor, que são românticas, o Arnaldo vira e fala, essa é a linha de vocês, pô. Ele demorou a me convencer disso. Eu achava que a gente tinha que sempre fazer uma lenta e o resto tudo dançante. Dentro do hip hop ainda, dentro dessa cena do rap. E queria pegar a galera dos bailes e tudo mais. Só que a gente nunca se deu bem com música do hip hop. A gente nunca teve uma visibilidade tão grande. Teve o No Mate a Mata, teve uma coisa ou outra, mas não teve um sucesso como o Racionais, como o Taíde, como os grandes grupos da época, o Pepeu. Sim. A gente nem tinha como concorrer com eles. Até porque a minha opção foi sempre por uma mensagem diferenciada. Sim. Não era uma mensagem social, então vocês não estavam tinha essa mensagem inseridos, né? Não tinha esse cunho do panfletismo, do protesto. Sim. O meu rap nunca foi um rap de protesto. Eu fiz algumas, mas não era o meu foco. O meu foco era a autoajuda, a autoestima, era a questão mais espiritual da letra, né? Ou a diversão. A música divertida, porque foi o que me influenciou musicalmente, né? Os rappers que me influenciaram faziam músicas divertidas e tal. Então, eu falei, não é isso que eu quero. Então, eu já sabia que não ia andar muito aquele lado lá, mas eu queria continuar fazendo e puxando pro rhythm and blues, pro charme. Quem nos convenceu a fazer mais músicas nesse estilo foi justamente o Arnaldo Sacomani, aí que é a importância muito grande dele, de convencer que a minha veia era para isso. Vão no estilo romântico, fazem o rap com a melodia. E aí ele começou a mandar refrão. Como eu não estava disposto a ficar fazendo letras, ele falava, faz um rap pra essa música aqui. Foi assim que surgiu mesmo assim, né? Volta que eu te amo, baby, não foge. Mais uma. Mais uma do mesmo disco. Agora é você. Sim. Aí é só ele. Aí sou eu, porque o Ricardo não tinha entrado. O Ricardo, ele poderia ter vindo pro Sampa Crio. Peraí. Era só freelance? Você contratava os caras pra cantar? Quando é que participações especiais. Era só Quando entrou a Sony, eu estava. Com toda a curiosidade, como é que era esse acerto? Você pagava pra fazer aquela música e acabou? Nada. Não, eu vinha, cantava e entrava vamos dizer, Sicam, por exemplo. Vai lá, coloca o nome dele como intérprete, ele recebe conforme a música toca. Não tinha isso. Aí ele me chamou pra fazer parte do grupo. Aí, vou fazer um show com a gente aí. No caso do Júnior, como a música explodiu de um jeito, começou a pintar muito show, coisa que era inédita na carreira da gente, nesse nível, que a gente tinha feito muito show com o Melô da Professora, um funk lá no Rio de Janeiro, nos bailes funks, naquela cena. Mas não precisava de um outro cantor, era só eu cantando a música. Agora, no caso dessa música aí, já em São Paulo, um espaço que a gente vinha buscando, Casas que maiores. a gente não tinha. Grandes festivais, como na época os festivais de pagode, quem fazia era o... É problema. Não, antes do Pelé. Não, aí o João Lee. O João Lee, né? Fazia, né? Saudoso João Lee. Não, o Pelé Problema E depois, ele é aluno. É aluno. Pelé são os bailes da DPM, né? Isso. Na mas DPM o João Lee fazia lá em Itaquera, no Itaqueirão, nessas festas. Ele levava Eliana de Lima e levava o Sampa Crio. Era uma coisa inédita. Por quê? Porque só 2 grupos entravam nessas festas. Teriam condições de entrar. Racionais e Sampa Crio. Eram os únicos grupos que eram convidados, basicamente. Racionais e Sampa Crio. E às vezes o Naldinho também entrava. Mas eram poucos. E o Sampa Crio provavelmente foi o primeiro mesmo a furar essa bolha dentro do pagode. E por isso que a gente tem um público tão forte no samba, graças a Deus. Somos confundidos com um grupo de pagode. Com um grupo de pagode. O que não desmerece nada, nunca nos desmereceu. Apesar de uma pegadinha que foi famosa, aquilo ali nunca nos desmereceu. Pelo contrário, entendeu? A pegadinha ficou ótima. Mas você veja, nunca foi sempre o nosso alicerce, foi o público do samba. Tá. Então, assim, e a gente sempre flertou com sertanejo, nunca com brega, com tudo. A gente sempre nunca teve, a música é boa, vamos adaptar. Aí já pedindo autorização, né? Quando é que a coisa se formou de verdade para formação de banda, shows? Quando eu chamo o Júnior.
Pra Foi- fazer parte do grupo. Que é 90 e... 93, da ainda, 93. 93 ainda, antes da Ainda. Sony. Era Não dos tinha Aí mais- só eram vocês dois? Era só nós dois. Mas Veja do bem. grupo. Aí, você, o André. Não, aí tinha tinha o DJ, sempre teve eu e o André. Então os caras ficavam dançando ali. E Também, os dançarinos. vêm nesse meio Júnior tempo e o também, vem nessa formação. Só que os dançarinos vêm antes do Júnior ainda. É. Vem nessa parte de dançar, porque as músicas eram dançantes. Né? Sim. Os grupos americanos tinham dançarinos, né? Pô, eu não canto, eu não danço. Não, Tem que mas, chamar os caras, tem que produzia, Não, até formava. dançava. Eu até dançava, Você porque dançava? antes de tudo eu tive um grupo de dança, Ah, né? Eu era verdade, você coreógrafo, falou. né? Então na época eu dançava Break, também. na Paulista. Na realidade, se você pegar os vídeos antigos nossos na televisão, o Júnior dança, era dançarino. O American Júnior Dance. também vem de grupo de dança. Você vê no grupo de dança. Eu venho de grupo de dança. Pegamos umas Querido, duas ele dançarinas. dançou John Travolta com a irmã Eu fui dele. até de bicho. Travolta. Fazia tudo. Então, assim, Pá, então, embalos de a sábado. dança já Foguete. estava. Então, a dança já estava na Tá. veia. Então, tudo surge da dança primeiro. Exatamente. Depois vem os outros elementos do próprio hip hop, né? Que é o grafite, o break, o rap. E aí o que acontece? A gente vem dessa linha do hip hop, do rap e tal, mas o grupo foi ganhando uma cara. E aí quando você pergunta qual é o estilo do Sampa Crio, é Sampa Crio. Sampa Crio. Se Único. tornou o estilo Sampa Crio. Por quê? Porque todo mundo que fizesse uma música e colocasse um pedacinho de rap, pô, a cara do Sampa Crio. E o próprio Lulu Santos fez essa referência, O né? Lulu Santos fez essa referência no O Sopa Jô Cru Soares, com né? aquelas bermudas e não sei o que. Pô, que eu ele- peguei usando. Pra você ter imagina pra mim, que sou fã do Lulu Santos. Sempre comprei os discos do Lulu Santos. Eu tenho todos os discos do Lulu Santos. Bom, Agora, imagina pra mim estar assistindo o Jô Soares, 11h30, ainda no SBT? no SBT. E aí o Lulu Santos dando a entrevista, do nada ele começa a falar que ele tava usando uma roupa meio largada, uma roupa meio Street, né? street. Ele fala, mas e essa roupa aí? Eu nunca tive com esse... Ele fala assim, isso aqui é influência do Sampa Crio. Ele falava Aí você falou. certinho, Sampa Crio, porque eles fazem um rap bacana e fazem um som bacana e tem essas roupas que eu achei bacana e resolvi usar também. Puta, aquilo é quase Você caiu. tá influenciando não tem como o Lulu infelizmente, Santos, não era igual Não o dá YouTube, pra volta voltar. um pouco. Não voltava, Ainda né? vou achar essa entrevista, deve ter lá no YouTube do Lulu Santos, foi histórica pra gente. E aquilo foi, nossa, todo mundo, Sampa Crio. Imagina o Lulu Santos falando Sampa Crio, falando em Sampa Crio numa época dessa. Do Jô Soares. Um programa Jô de Soares, audiência. Mas vocês já estavam sensacional. estourados, né? Já tava fazendo sucesso, bastante sucesso já, né? Já tinha o Eterno Amor, já tava na Sony, mas não era uma coisa, um reconhecimento. Nunca foi, né? Porque o rap, né, cara? Querendo ou não, era o rap. E aí sempre aquela questão, né? Vai, não vai, isso é onda, não é? Então a gente sabe do cenário que a gente estava, mas minha cabeça ela sempre foi de musical. Minhas principais influências, elas tiveram em todos os dias, eu transitei por todos os ritmos, eu sempre soube respeitar. Por exemplo, agora tá rolando um negócio que é uma caixa com bumbo e aí o João Gomes, né? Chama. Eu adoro isso, cara. É. Eu Na sempre verdade é um resgate isso aí. gosto né, cara? de. É mesmo. É um resgate. Eu ouço tanto como uma música muito nova, assim. É nova, mas é uma releitura do que foi ali no passado, da música nordestina, do triângulo, da Carimbó, de zabumba. tudo, né? É. Do forró. Então, Do coco eu lá, sou do nordestino, Jackson né? do E outra, eu pandeiro. sou nordestino. É? Eu sou de Recife. Olha, Né? Eu tô aqui desde 81. Eu cheguei aqui 13 dias depois, teve um incêndio no Grande Avenida. Eu morava em frente ao Grande Avenida. frente. Cartão de visita foi um incêndio em frente do à sua lado que casa. era da rádio antiga Rádio Cidade, né? Cidade. Do lado ali. Isso. Então, ali era metropolitana e tinha tudo isso, Uhum. né, cara? Tinha todo esse... Eu já nasci nesse meio assim, e aqui em São Paulo eu já dei de cara com isso. Mas eu não corri, continuei aqui. Meu irmão não aguentou, voltou. Cara, mas aí, vamos pegar esse corte dos anos 90, gravadora e isso. Até quando foi esse momento? Como é que vocês viveram esse auge aí? Viajando, shows, Brasil? Era Brasil ou era mais regional? Eu vou te falar, a Vocês gente exploraram veio- tudo? Veja bem, a gente de 88 a 93, a gente batalhou muito ali, buscando espaço para até 90, pelo menos, para fazer o primeiro disco. Uhum. O primeiro disco não era para ter acontecido, o que nos deu o primeiro disco foi o Eterno Amor, porque foi ali, aí é uma outra história. Mas, mesmo com o primeiro disco lançado, o segundo disco lançado, quando a gente entra para fazer o terceiro disco, que é o que tem o Similem Faz Doer, eu estava me dando uma última chance na música. É mesmo? Era a última chance que eu estava me dando. Eu falava, se esse disco não andar, se esse disco não me der uma independência de modo que eu possa viver só da música pra valer, eu vou parar. Cara, mas como é que era isso? Depois de tanto trabalho, de tanto... É a porque sua vida ali, a e a impressão sua que- música tocando e você ainda não tinha essa independência, essa... Não, mas aí esse não tinha- retorno mas não tinha o financeiro. Não, o que estava tocando eram somente os hip hop em alguns bailes, Sim. que não nos dava show bastante para Tá. sobreviver disso, e
a própria música Melô da Professora, que estourou no nos litorais e no Rio de Janeiro, principalmente quando o Marlboro vai lá e batiza ela Melô da Professora, que a gente fez muito show, mas a gente não sabia cobrar, cara. Aí tinha esse problema. Então, muita gente ganhou muito dinheiro em cima do Sampa Crio e a gente não ganhava muito, porque quem fechava os shows era eu, e eu pedia R$100 para ir cantar lá no Rio. Era assim, cara. O que seria R$100 hoje? Não pagava nem Seria, a gasolina. não pagava nada, mas a gente queria aparecer. Tá, entendeu? entendi. Aquela Fora coisa que eles foram pra Recife, A o gente foi pra contratante João não teve. João Não, Pessoa, a gente foi pra João o dinheiro não, o cara não teve o dinheiro pra pagar a volta deles, eles ficaram lá pra depois voltar. Não, foi assim, a gente foi, já com essa música, né? Imagina passar por tudo isso. A gente fez a música Melhor do Professor, eles estourou nos Fizeram bailes. o quê? Aí a Corrida latinha? gente foi contratado junto com o Pepeu. Nomes de menina, não sei se você se recorda. O Não. Pepeu, Ruth Mike, Carolina, Pepeu, Beth Lu- mais uma turma. Todo mundo que fazia uma cena funk a funk, vamos dizer assim, funk, Miami Bass Sim. em São Paulo, foi convidado para fazer um especial Miami Bass de São Paulo, porque geralmente era do Rio de Janeiro. Tá. E a gente foi o bonde todo que tinha alguma música, foi convidado para ir todo Em João mundo Pessoa. pra João Pessoa. Só que o que acontece? O cara é amigo nosso até hoje. A gente adora o pessoal lá. Eu amo João Pessoa, uma cidade que eu moraria fácil. sim. Mas Só você? veja bem, mas acontece que, na época, a gente foi convidado para fazer o show lá, e aí aconteceu de ter uma confusão lá que acabou morrendo uma pessoa baleada no baile que a gente ia fazer, uma semana antes. Tem isso. E né? quando a gente chega para fazer, o baile foi embargado. Então o cara ia fazer o baile num lugar que ia ter uma multidão. Só que a polícia, claro, fechou o local, né? Zero Prejudicou, multidão, zero prejudicou, dinheiro. E aí prejudicou. ele teve que diluir esse show em vários shows em vários bairros de João Pessoa, porque ele não estava com dinheiro, porque ele dependia daquela portaria para poder, e ele Pagar. teve que devolver o dinheiro de todo mundo, porque o show não aconteceu. E aí a gente teve que fazer, aí ele falou, agora vocês vão ter que ficar uns 15 dias aqui fazendo show para poder pagar a volta. Então foi uma aventura, mas foi ótimo, a gente conheceu o João Pessoa, o povo Você não tava maravilhoso. nessa, não? Aí cada um foi dormir Por na isso casa que de... você tá E rindo, assim, né? a gente chegou pra um hotel que eu nunca tinha ficado. Hotelzão, praia. Beira-mar. Foi bem. Foi, O cara contratante, ele foi bom, só que ele não tinha o dinheiro da volta ainda, só isso. Mas aí, o resto ele já tinha. Hotel bom. Daqui a pouco, ó, vai ter que sair. Vai ter que sair que não tem dinheiro pra pagar. Aí foi um pra casa de um DJ, outro foi pra casa do dono, outro foi pra casa... Mas isso foi maravilhoso, até porque a gente já veio dessa simplicidade toda. E a gente acabou fazendo amizade, e aí jogava bola, Vai ter que sair. tirava pipa. Aí voltei a ser criança lá de novo. Aí chegava final de semana, a porrada de baile, né? Aí saía fazendo festa aqui, alguns cheios, outros vazios. E ele ia arrecadando dinheiro até que ele conseguiu pagar a passagem de todo mundo para voltar. Mas como eu sou de Recife, meu pai ainda vivo, morando em Recife, meus irmãos e tal, eu peguei, ao invés de pegar o dinheiro, eu falei, me dá o dinheiro da passagem, que eu não vou voltar de avião, não. Ah, você tem medo? Eu falei, tenho. Mentira. Você queria... Eu queria o dinheiro. Você deu Era um troco. muita grana viajar de avião. É. Aí eu peguei o dinheiro, comprei a passagem para Recife, passei mais uma semana lá e só voltei porque tinha uma premiação aqui no ABC em São Bernardo do Campo que a gente ia receber, que o Nathanael Valêncio fazia, que era o Saudoso DJ Nathanael Saudi. Valêncio. E a gente recebeu, da DJ Saudi. A gente recebeu o prêmio, né, como destaque naquele ano, por causa do Melhor da Professora e tal. E aí eu tinha que voltar para São Paulo, mas ainda passei uma semana em Recife, peguei o ônibus em Recife e voltei de ônibus de Recife. De boa. Caramba, Aí cheguei bicho. aqui cansado, já tinha tomado sol pra caramba, fui lá à noite lá fazer o show ainda. Muitas emoções. Reencontrou a galera. E aí, como é que vocês estão? Mas aí, então a gente já vem dessa correria, cara. Então, não claro que a gente, quando tava na Sony, eu tava com o pé no chão. Eu sabia que aquilo não era pra sempre, eu sabia que tinha que estar preparado pra voltar pra batalha de novo. Sabia? Sabia, tinha certeza absoluta, porque a gente não estava fazendo sertanejo, a gente não estava fazendo grande pagode, a gente não estava fazendo as grandes produções, a gente ainda era o Sampa Crio, pé no chão. Mas E já sempre era foi. uma vida melhor do que... Não, já, claro, tinha uma ganhando estrutura por mais, trás, né? mais estruturado, com empresários que nos ajudaram muito, aprendi muito com todos. A gente A sabe força da gravadora para a gente distribuir sabe a também música. que foi muito, Sim. muito passado para trás em muita coisa. Ah. A gente eu nunca fui um cara com dinheiro de controlar, sabe? Ter um controle enorme. Então era muito fácil enganar o Sampa Crio. Você acha que isso foi o ponto negativo? Você faria diferente hoje com essa visão? Faria. É. Faria tudo diferente. Mas foi tudo um aprendizado. E também eu nunca fui um cara tão assim, sabe? Eu preciso ficar milionário da noite pro dia. Eu nunca tive, sempre fui batalhar as coisas com calma. Até hoje é assim o Sampa Crio, não deixou de ser assim. Então, assim, a minha essência já é essa, né? De ficar, nossa, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Não.
Quantas vezes a gente ia fazer um show que não estava lotado e a gente virava e falava pro cara, não precisa pagar não. É mesmo. Sim. De deixar, porque sabia que tinha uma família ali que estava se ferrando. Então, o cara Isso tava é raro. Tem isso artista que não, se não me pagar metade eu não faço. A gente não sabe, assim, né, se não pagar o que falta, né? A gente fazia quantas vezes? Ixi, um monte É mesmo, cara. de contratantes que contratavam a gente e a gente ia, viajava, já tinha um custo e tudo. Quando era a gente controlando. Quando era empresário, a gente nem sabia o que estava acontecendo, né? Se estava pagando aquilo mesmo, se tinha sido vendido por aquilo mesmo. Vocês acham que vocês foram não passados para assinava trás? Provavelmente, né? Não Acham, tem como provar. Achar eu acho. Só que assim, tava bom também, porque a gente tava ganhando de direitos, eu tava ganhando com direitos autorais, que sempre foi uma coisa que eu ganhei bastante. Tinha a Sony pagando royalties. Tinha a questão também assim, né? O que a Sony fazia? Nada mais, nada menos que colocar a gente no avião, mandar a gente para um melhor hotel lá em Fortaleza. Pra fazer as divulgações. Pra fazer divulgação. 5 dias em Salvador, Fortaleza. Um dia dando entrevista nas rádios e depois eu desfrutava da vida cidade. tava boa. Tava boa. Tava gostosinha. Isso tudo também servia de ilusão, né? Então as coisas estavam acontecendo, a gente não via. Só que assim, eu não tinha aquela coisa à frente, por exemplo, se você for ver uma Anitta, se você for ver uma Ludmilla, quando tomou a decisão de sair de Beyoncé pra Ludmilla, a cabeça que ela teve, Sampa, o que ela jogou tudo fora ali, porque ela estava já numa situação muito boa, É. e a gente não tinha essa visão. Né? Mas é amadurecimento. A gente tá falando de 30 anos atrás. Né? A gente vinha. Mas tem você gente que vê, já nasce com esse feeling aí. já nasce com esse feeling, outra geração. Você vê Gustavo Lima trazendo pro sertanejo, o cara que gerencia. Eu conheci o Gustavo Lima numa festa do Neymar uma vez. Eu entrei quase que de penetra. Eu não era na segunda festa, não. Na segunda festa eu fui convidado, mas não pelo Neymar, foi pelo Jorge Mateus, que era o dono da casa onde estava acontecendo o negócio. Tá. Aí os caras fãs do Sampa Crio, um amigo nosso entrou em contato, ele vem pra cá agora. Eu adorava. Um beijão, Jorge Mateus, eu amo esses caras. Então, a humildade deles e tudo. Mas a primeira vez foi o segurança. Tava passando, tinha saído de uma festa quase em frente ao local que tava tendo a festa do Neymar, aqui na Vila Olímpia. Já estourado tudo. Sim. Isso aí já agora. Neymar, né? A gente tá falando Neymar, que já vem bem depois. Aí, passei em frente. O que tá acontecendo aqui? Aniversário do Neymar. Pô, deve ser boa essa festa aí. Aí o segurança do Santos me viu. Sampa Crio! Gritou. Tô ferrado, pega. Já tava fuçando ali, tentando achar alguém que ia colocar a gente ali naquela. Eu não conhecia o Neymar. Vem aqui, pô, tá tendo a festa do Neymar, pô. Fala a segurança dele aí, entra aí. Aí pronto. Entra assim, aí, entramos. passaporte. Quando eu vi, já tava no meio da festa, cheio de artistas, a Marquezine lá com ele ainda. E aí foi quando eu conheci o Jorge Mateus. Não, já tinha conhecido, né, o Jorge Mateus. Já tinha. E eles falaram, nós estamos para pegar essa casa aqui e tal. Falei, pô, legal. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Aí foi quando a gente começou ali com essa coisa. Mas aí eu cheguei no Neymar, todo mundo subia no palco, né? O Bambam fazendo aquela zona. Eu cheguei no Neymar, falei, aí o Neymar, você canta uma lá, falou para mim no Neymar, né? Eu falei assim, qual? Ele falou, canta Amor Virtual, adoro essa música. Então eu já sei que dessa ele gosta mesmo. Aí não deu, porque o Bambam tomou conta do palco, ninguém mais subia. Já tumultuava na época. O Bambam já era o Bambam, né? O Bambam já era o Bambam, malucão. Gente boa demais. Aí o que aconteceu? Então a gente passou por tudo, muita coisa, cara. Se eu for contar aqui, então a gente já sempre teve o pé no chão. Então quando muita gente falava assim, ó, a Sony vai pegar vocês, vai ser que nem uma laranja. Vai sugar todo o suco e jogar o bagaço fora, que é vocês. A gente ouvia isso. Quem falava isso? O pessoal dos bailes, dono de baile, DJs, alertando a gente. Não se ilude não. Mas falei, não, a gente não se ilude, tô tranquilo. Tô pronto para voltar pra rua, para ser camelô, como eu fui aqui na Paulista tantas vezes. Eu tô pronto a qualquer momento fazer isso aí. Eu tô hoje pronto para isso. É isso então, Então o não tem segredo de problema. vocês? Se Pé no chão. manterem pé no chão? E nunca, como Uma eu realidade. nunca tenho vergonha do seu passado. Se eu não tenho vergonha do meu passado, se voltar para ele não é nenhum problema. Tá bom. Exatamente. Se eu tiver que começar de novo, se eu tiver que fazer. Nada que eu fiz foi demérito para ganhar meu dinheiro, honesto. Então, para mim, vou sair de uma Sony. E a gente saiu, né? Só que a Sony cumpriu o contrato e só não renovamos porque eu não aceitei uma proposta deles de mudar a cara do grupo. Porque a música tinha mudado? Vocês... Porque o Jorge Davidson, ele tinha uma ideia de que, na cabeça dele, e não só dele, eu acho de outras pessoas, o próprio Roberto Augusto, né? O grande Roberto, Deus o tenha, que foi um cara maravilhoso pro Sampa Crio também, como o Jorge Davidson foi também, de que o rap não ia ser mais aquele formato rap e refrão estava vencido, que aquilo Tinha desgastado. tinha desgastado, não ia andar mais. Então ele propôs que eu fizesse uma aula de canto e que de repente eu fosse para música
cantar junto com o Junião, mesmo que não cantasse como ele, né? E saísse diminuísse o rap na música, fizesse o rap mais pontual. E na minha cabeça, naquela época eu tinha uma cabeça muito dura, cara. Eu já tinha até uma fama ali, nas gravadoras e tudo. Porque eu batia de frente com muita coisa. E aí ele ainda tinha muita aquela coisa da rua também, né? Da própria atitude do próprio hip hop, aquela coisa, aquele... Sei, da sabe? rebeldia. Que não cabia mais no Não, Sampa Crio. Não cabia. Então o que eu fiz? Eu peguei, eu falei pra ele assim, ó, eu não quero isso. Eu acredito que você não tá vendo o que tá acontecendo no mundo. O rap cada vez cresce mais e eu faço rap, cara. Eu não vou cantar. Se fosse pra cantar, eu não tinha feito Sampa Crio com rap e tal. Acabou o contrato. Acabou ali. Morreu ali. E aí a gente teve que voltar pro começo de novo, né? Então, como é que foi? Só que aí esse começo foi diferente, por quê? Porque aí a gente já tinha uma ideia. Montar o nosso próprio selo. Foi aí que nós montamos um selo chamado Big Posse. Eu tinha um kitnet na Paulista, na Ipiranga, onde eu morei, foi onde eu recebi as ligações do Tim Maia. Só que ele ficou vazio lá, porque eu me mudei, né? Nesse meio tempo a gente foi morar aqui no Paraíso e tal. Fui morar no Paraíso, num apartamento, já com a grana, E aí o André, o Alambite, tinha um kitnet no segundo andar. E ali ele falou, vamos montar o escritório aqui. A gente pagava o condomínio só, não pagava aluguel, não pagava nada, montamos o nosso próprio escritório. E chamamos um cara que trabalhava com a gente, que era o Manuel, para poder vender os shows da gente. E aí ele vendia os nossos shows dali, a gente já com uma bagagem, né? Claro, sempre tinha uma procura de show, não era muito, mas fazia. Mas tinha um nome. Tinha um nome, já tinha toda a história que tinha uma história das músicas, né? Só que é assim, quando a gente saiu da gravadora, automaticamente, rádio saiu, saiu televisão, mídia, saiu tudo. Não é? A gente achava assim, quando a gente sair, a gente vai ligar pro Gugu, vamos fazer. Vamos ligar pra Xuxa, vamos fazer. Não era assim. Não foi nada disso, as portas fecham mesmo, cara. Porque a gravadora faz um investimento maravilhoso, fazia um investimento que qualquer artista tinha condição, se tivesse um bom trabalho, de fazer um sucesso, né? E eu tinha tudo para ir pra geladeira, porque eu batia muito de frente, mas eu acho que eles gostavam dessa minha atitude, de querer mostrar que dava e sempre provar alguma coisa diante daquilo. E eu falei, foi o que eu falei pra gravadora, não dá, eu acredito que esse formato ainda dá certo. Só que o que eu não sabia é que eles não estavam totalmente errados. Mas eu também não estava. Então foi quando eu tive a ideia de fazer mais uma música rap e refrão, que estaria no próximo álbum da Sony. Qual é? Que é o Me Dê Uma Chance. Amo você, sim, me dê uma chance de poder provar. Caminhou sozinha? Caminhou sozinha. Chamei o Ricardo Anthony, de novo, que o Ricardo tinha um contrato com a Sony. O Ricardo foi um que ficou na geladeira. A Sony contratou o Ricardo, fez o disco dele. Ele não estava com você. Não, mas ele tinha um contrato. Cantou Eterno Amor. Se você pegar, dele. no próprio disco do Sampa Crio está escrito. Inclusive as pessoas falam do Júnior e tal, mas está lá escrito, participação do Ricardo Anthony. Eu vi isso. Só que eu falei, por que não trazer o Ricardo? E a Sony foi contra, porque ela já tinha um contrato com o Ricardo. Ele é artista nosso, nós vamos trabalhar e tal. Mas nunca trabalhou. Tá. Ele tinha um álbum completo. Ele chegou a lançar o álbum, mas deixou na geladeira. Ele ficou 3 anos na geladeira vendo a gente fazer sucesso com a música que ele cantava com o Júnior. Cantando, a culpa não é nossa, a gente tinha que divulgar a música. E isso é muito ruim. Então ficou né? ligada a imagem do Júnior. Então cantando é isso, a música. Né? Na TV. Só que quem canta a voz original. Só que quando era pra cantar ao vivo, o Júnior mandava que ninguém nem percebia. Porque o falsete do Júnior, especialmente porque ele treinou pra isso, fazia. E o ao vivo também dava mais liberdade. Poderia ter né? sido o Júnior na época. Não ia, ouvindo no show, você fala, poderia ter sido ele. Sim, mas aí o Ricardo já foi como eu não tinha uma coisa fixa, né? Mas estava escrito, né? Era ele. Eu estava decidindo se vinha, se ia largar um emprego no Citibank de executivo pra gente cantar. Eu não sabia. Eu vou colocar mais uma vez do Júnior, eu vou ficar dependente dele, de repente ele não vai, né? Eu quero fazer carreira solo, eu me ferro. Fazer um programa de televisão no Rio de Janeiro, essa coisa da Sony, Xuxa, eu quero uma semana. Você entendeu? Eu virei pro meu gerente e falei, tem que ficar fora uma semana. Ele falou, tá difícil de segurar, hein, meu querido? Eu falei, relaxa que depois vai ver o que faz. Quando eu voltei... Não tinha. Falou, tá complicado. Eu falei, então... E eles mesmos me falaram, segue seu caminho, que é esse. Só que eu não posso mandar você embora, senão se você precisar voltar, eu não consigo te recontratar. Tá, então você pediu a conta. Aí conheci o presidente do Citibank também, porque ele era músico, roqueiro. Não, entendeu? Roqueiro. Poxa, foi sensacional. Aí eu falei, beleza, todo mundo indo embora aí. Cara, mas como é que era? Você atendia público, não, né? Na realidade, eu trabalhei na parte da Bolsa de Valores, eu era procurador. Ainda tinha você não tinha um contato com a galera aqui? Tinha, eu saía na rua, inclusive ele ria, porque eu tinha um terno na época do filme americano, New Jack City.
Era 8 botões, mostarda, Aqui, ó. cabeça, ó, Aquele corte. ombreira. Igual Sim. ombreira. Corte. Máscara. Você usou aqui, também, ó. né? Johnny Corte usou. do- É, claro, pô. Corte do Tyson igualzinho, só dava eu, o americano, na rua, andando pra cima e pra baixo. Lá na Boa Vista. Bolsas, ia Longe. pra Bolsa de Valores, tinha diversos Eu tava sentado no corretores banquinho aqui. ali na Paulista. E eu passava. Ocioso. E eu, e eu passava. Eu via na meira, lá embaixo aqui, em frente aqui a Nativa, ele já tava vendo ele. Negão de 2 metros de altura, com Aí eu terno. falei, vou Boa chamar Vista. esse cara pra cantar essa música que esse menino fazia. Foi assim mesmo, não foi Pô, aí, eu desse chamei jeito. ele, encontrei com ele ali. É, Eu ô, falei, meu. não, tem uma música aí pra você cantar, você não quer cantar aí num trabalho novo do Sampa Crio? Foi quando ele veio, beleza. Ô, bora. Aqui é estúdio, fui lá, a gente gravou aqui no Bexiga. É. Cara, e aí... Do Wander. Então, depois então dessa aventura de vocês pela Sony, do trabalho solo, independente de verdade. Não, aí você veja, né? A gente não tinha colocado 2 músicas sem precisar de nada, assim, as rádios pegaram e começaram a tocar. Sim. Aí a gente sai da Sony, lança o próximo disco que chama-se Aroma, uma música que foi tirado o título de uma música que aí sim, tudo com autorização. Foi pedir autorização pro Gilberto Gil, que a gente regravou uma música dele que chama Aroma, foi gravada pela Lúcia Tambu. Música Aroma. Tchuru, tchu, tchu. Já ouviu essa música? Não. Pô, você precisa ouvir, isso é lindo, cara. Aroma. Música de Gilberto Gil, Lúcia Tambu. E ele falou, bom, pode gravar. Grava aí. Maravilhoso. Aí liberou a música. E nós gravamos e colocamos o nome do título do álbum é Aroma. Que bonito, né, cara? E aí tem essa música que chama Me Dê Uma Chance. Só que eu fiquei, aquilo ficou na minha cabeça, cara, rap pontual. Eu já tinha feito algumas coisas, mas eu não queria fazer um trabalho assim. O que é rap Aí- pontual? É como eu Menos rap, preciso mais de forte você. cantado. Preciso de você, por exemplo. Prometi não chorar, prometi não Tá. sofrer. Já entrava Aí só cantando. entro, eu preciso Ah, de tá. você pra mim. Tio, acabou minha participação ali, canta Só junto. era isso. É, É um pedaço de uma letra, fez uma estrofe e entrou. entra. É o rap só pra A carimbar. cereja. A cerejinha. E ele queria que a gente fizesse um trabalho mais assim, ou até sem, só cantar, todo cantado e tal. E eu não queria. Você falou, Aí, e eu, pô? mas nesse álbum eu já comecei a fazer esse experimento. Uhum. Nesse mesmo álbum. Mas a música que estourou é justamente aquela que eu falei pra ele, não, pô, ainda cabe, ainda tem. Que é Amo você, Sim. me dê uma chance de... Essa música estourou. Imagina o pessoal da Sony vendo novo. mais uma vez a gente independente agora. Não era independente dos outros. Era independente nossa. Era Big Posse. Entre as mais tocadas da Crowley, sem uma grande gravadora. Foi quando o pessoal começou a falar, peraí, bicho, esse grupo aí, eles não vão parar não, cara. Não tem gravadora. Tem grupo que depende de gravadora, depende de produtor, Toda a depende do estrutura. músico, do compositor. A gente não dependia de nada nesse sentido. O importante para nós era que a rádio ou os bailes começassem a tocar. Os bailes começaram a tocar, as rádios começaram a tocar. E aí, o que aconteceu? A Virgin. Aí, mais uma vez, Rick Bonadil no o cara. Arnaldo, junto com o Cidinho, do Cidinho, e junto com Rick Bonadil. o Rick Bonadil. Tava chegando a Virgin no Brasil, quem ia tomar conta era o Bonadil. Uhum. Vamos trazer o Sampa Crio. Vamos trazer, porque os caras têm potencial. A gente tinha feito um disco de sucesso, cara. Essa música foi um sucesso tão grande que a gente não precisou fazer disco novo por 2 anos, cara. É mesmo. Só com essa música. Aí você soma essa música, Eterno Amor, você pega a mesma... Mas aí linha. vocês escolheram fruto desse trabalho sozinho? Quando eu falo fruto é a agenda de show, vocês Tudo. conheceram. Aí sim, a gente Aí administrou eram vocês tudo. com vocês. Aí a gente E começou depois a vocês perceber... largaram pra voltar pra gravadora? Não, mas veja bem, a gravadora ainda era importante naquela bom. época. Por quê? Por mais que você tenha um lance independente, você não atinge o Brasil. Distribuição, né? Essa Distribuição. música, como se me lembro, foram sucesso em São Paulo. Quando a gente fala sucesso em São Paulo, vamos ser bem francos, estamos falando de um país, praticamente, Sim. a nível dimensional Sim, e Tá. populacional. sim. Porque quando você pega São Paulo, se você pegar o estado de São Paulo e colocar dentro da Europa, ela é maior que a Maior que ele muito. pega os 3 países lá. É. Se você pegar Paraíba, já é maior. Sim, Se você pegar Recife, é maior do que muitos países lá. isso. Então nós estamos falando de um país que é um continente. Sim. É um país de dimensões continentais. E estados de dimensões de países. Sim. Então, para nós fazer sucesso em São Paulo, já nos tava- dá o que já a tava gente bom. precisa para Sim. fazer show, para Mas tinha necessidade de fazer. Mas ainda era importante a gente mostrar o trabalho pro Brasil. E aí vem o disco que tem mais uma música que quebra a opinião da Sony,
que é o Eu Nasci Pra Te Amar. Que é a versão de uma música do Midnight Star que eu uso o refrão. Eu nasci pra te amar, só pra te amar. Que é o quê? O rap, refrão, rap, aí tem um pedacinho e acaba a música. A mesma Ricardo veio. Mesma fórmula de 1993 funcionando no ano 2000. O Ricardo Antônio Parece que vem, não, mas manda. 7 anos faz uma diferença. Sim, mas enorme, aí já cara. mudança de muita coisa, né? Muita coisa. Música, então. Musicalmente, inclusive. E a gente explode de novo com quem? Ricardo cantando falsete de novo. A fórmula estava feita. Só que ele não estava totalmente errado e esse disco já traz muita coisa que eu sugeri ao Arnaldo dele fazer. Ele me dava o refrão para colocar rap. Eu falava, não, Arnaldo, faz diferença agora. Tanto que o Dá o Sinal era para ser só. Quando você me quiser, dá um sinal. Que eu já era o refrão só para eu colocar rap. Falei, não, ó, termina essa música, eu vou colocar só um pedaço. Um rap. Porque não, a ideia que o Jorge Davidson tinha dado lá atrás, que eu quero ver se eu experimento mais. Deixa eu ver se E ele aí tinha razão, o álbum né? vem assim, inteiro. Só tem essa que é rap e refrão. Inclusive, eu mesmo compus uma música com o Ricardo, que é o Tá Na Hora de Você Dizer Se Ainda Posso Amar Você, que foi um sucesso enorme desse mesmo disco, onde eu entro só, não pensei que seria assim, já é um rap pontual. Ou seja, você sempre tem que estar ouvindo todo mundo. Às vezes a opinião do cara pode não ser a opinião naquele momento que te convence, mas você tem que guardar aquilo, Sim. porque em algum momento aquele conselho ele pode servir. Sim. Então eu soube, pelo menos dessa parte eu posso dizer que eu acertei. Eu soube soltar os raps do jeito que eu queria que continuasse na Sony e também aproveitei do conselho do Jorge Davidson para mudar o Independente. formato um pouco e entrar com rap mais pontual. Ou seja, cabeça dura, pero não mucho. Não mucho, é. Não mucho. Eu quero falar de um momento já um pouco mais delicado da carreira, que é a história do artista, show, estrada e problemas. Vocês passaram por uma dificuldade, um problema, um acidente que acabou vitimando o Ricardo, né, o Anthony. É, Ele ficou deficiente, ficou cego. isso. Cara, como é que foi isso pro grupo? Foi uma porrada? Ah, mas você Como vê, é que né? foi isso? Vocês querem falar disso? Ah, não. Isso aí- Tudo bem isso aí pra faz vocês parte da entrar no nossa assunto? história, isso aí faz parte da nossa história. Como é que tá ele hoje? um Como é que divisor tá? de águas. Como é que foi isso aí? Vocês querem contar? Não, sim, foi tranquilo. Assim, pra gente, cara, muita gente fala assim, depois de um acidente desse, nunca mais os caras. A gente ouvia isso direto. Nunca mais eles vão andar de van. Isso foi quando, hein? Foi em Há 5 anos e 19 de pouco, né? agosto de 2019. 19. Antes ainda da Pandemia? pandemia. Antes. Antes. A pandemia veio em Vocês estavam 2020, voltando né? de- Veio em 2020. A gente tava voltando de Montemor. Montemor. Tínhamos feito um show maravilhoso Interior lá. de São Paulo. Pela Bandeirantes. Bandeirantes. Rodovia dos Bandeirantes. Já entrando ali, saindo de Jundiaí pra já pegar ali uma curva ali que já entra pra Tá. 28, um negócio assim. Na Aí confluência das duas ali, né? aí vem um maluco lá com um carro na contramão, né? Claro, a gente fala maluco, mas pô, infelizmente ele faleceu, Uhum. desviando de todo mundo, mas colidiu na gente. Era Se uma fosse van. num carro normal, morreria todo mundo. Ele morreu na hora, o É rapaz, mesmo? né? Morreu. É, porque ele vinha na contramão a 100 por hora. Travou no 100. Detalhe, No Uno, Ele queria fazer com uma lente só. uma lente só. O que tinha acontecido? Obrigado. Não se a sabe, gente não vai até hoje saber, né? Não sabe. Provavelmente ele teve uma atitude, vamos dizer assim, né? Não posso Tá, falar o pra nome, tentar- mas você sabe, ele né? De queria. querer Pra tentar aniquilar a contra própria a vida. vida, Ele né? queria. De querer ceifar a própria vida. Mas acontece que quando ele resolveu fazer isso, ele sabia que ia levar mais gente. né? Esqueceu dos que tinha gente do outro Que lado. tinha mais. E aí o que acontece? Tanto foi que, segundo o registro das câmeras, ele estava indo no mesmo sentido que a gente, ele ultrapassa a gente, ele entra no posto de gasolina, faz o retorno E volta e pela volta própria pela mão. contramão, da mesma mão que ele estava indo. E aí ele vem a 100 por hora, a gente também vinha ali a uns 90. Ali pode andar até 100 tranquilo, né? A Bandeirantes via Van, máximo van, até mais, 100 Não, centímetros. não é. Van é. Van é 100. Van é 100. Van é 100. Ele vinha também numa velocidade ali perto de 90. Então imagina essa Nem deu pra colisão. desviar, né? Não deu. Foi eu vi Tava acordado. exatamente. Vocês Eu lembram? assisti. Ele tava acordado. Eu assisti exatamente o momento que vem. Eu tava no Calma, último precisou. banco da van dormindo e não vi. Tava todo mundo da van, inclusive a minha esposa tá ali. Ela estava Grávida. grávida de 6 meses. Do meu lado. E a gente tava Caramba. falando sobre música. Uhum. Falando de música. A gente não bebe, a gente não fuma, a gente não tem nada disso no grupo. Ninguém nem fuma cigarro. Ninguém, nem bebe. Uhum. Então a gente vinha conversando de boa. Brincando, o motorista brincando com ele e tal, falando. Daí, quando eu vi uma luz só, vindo de longe, e o Ronaldo, Nosso produtor. ai meu Deus, só deu tempo de ouvir isso. Pum,
Na hora, a pancada é muito forte, cara. É uma coisa assim que você não... Barulho, É muito né? rápido. E é uma pancada tão forte que a van virou. É mesmo. A van. Ficou de ponta cabeça. Na hora, ela bate de frente e vira. Aí e o Ronaldo ficou preso nas ferragens com O motorista o Danilo. motorista também. Todo mundo se machucou muito. Caramba, Eu velho. peguei. O meu problema foi a costela, né? Uhum. E a sua, eu não tive e uma a sua fratura. coluna, não foi? A coluna e a costela. Eu fraturei o pedaço da coluna aqui, a costela. Mas o Junão teve fratura exposta, todo mundo teve. O Junão veio parar em cima de mim. É, tava dormindo no banco de trás. Eu rodei, fui pum, parar rodei. lá na frente. Eu virei, eu bati e aqui eu tive um afundamento. Mas assim, o Ricardo Antony, ele estava sentado um na ponta e o Ricardinho aqui. E nessa van, ela tinha um ferro assim, ó, fazia isso. Que durante a semana essa van era usada para transporte de pessoas que vão em pé. Tá, entendi. E a cabeça dele bate exatamente nesse ferro. Ele bate aqui, ó. Nosso Tanto, road. e o Ricardinho. road tava desse lado, atrás da minha esposa, bateu aqui. Teve um afundamento aqui também. Ele teve um afundamento, começou a sangrar pelo olho e já foi direto para o hospital. Uhum. O Ricardo teve uma pancada muito forte que deixou a cabeça dele muito inchada. Inclusive, ele conseguiu sair, ajudar a tirar minha esposa e tudo, ajudou. Ele estava consciente. A questão do Ricardo é que o sangue que estava aqui, inclusive quando eu saio da van, eu fui o último a sair. Né? Tem aquele negócio de maca, tudo. Ele olha pra mim, né? Eu tava com a cara muito, muito inchada também. Ele vira e fala, Teginho, tá feio aí, hein, tiozinho? Vai ter que cuidar disso aí direitinho. Eu falei assim, é porque você não viu eu falei pra ele, é porque você não viu como você tá, cara. Você precisa correr no hospital agora. Ele, não, eu tô bem. Tanto que ele fica para dar entrevista. Ele deu entrevista para Fantástico, deu entrevista para SBT, no local, já de manhã. Ele ainda estava lá Ainda no olhando. local. Tem uma foto, cara, que ela é uma Emblemática. coisa impressionante essa foto. Porque é o Ricardo olhando para a van. A van tá. Tem uma foto que ela talvez você ache na internet. Essa foto é uma foto impressionante. Se você pegar a imagem, acidente de Sampa Crio 2019. Tem uma colocando. foto do Ricardo Antony olhando para a van com o rosto, ainda dá para ver aqui. Roxão assim, ó. E ele olhando pra van assim, uma coisa meio apocalíptica assim, sabe? Que a van deu PT. Demônica assim, sabe? Ele consciente ali ainda, tanto que ele deu as entrevistas, ele fala, ó, que uma responsabilidade de uma pessoa pode fazer faz com tantas vidas, né? Caramba, que susto. É isso aqui, velho. Ele com o capuz Não sei aqui. se dá pra ver aqui, mas aqui não dá pra ver. Não, a gente vai colocar depois. Tá bom. É assustador. Aí é o estado é a foto que tá van. de vermelho e azul, olhando pra É. van. E tá olhando, tem um rapaz olhando pra van aí, não tem? Uma Tem, foto? tem, Essa foto é ele. Nossa. Aí passaram-se A gente vai colocar na tela pro pessoal ver. passaram-se 3 meses. Uhum. O Ricardo Antony, ele fez exames e tudo. E aí o que acontece? Ele começava a ter dor de cabeça. Ele tava assim, um plano de saúde. Uhum. Toda vez que ele ia, Diagnóstico errado. o diagnóstico era que ele tava com dor de cabeça, ele tomasse um comprimido e tal. Isso foi se passando. A gente voltou a trabalhar depois de 2 meses e meio, por aí. Fizemos 6 shows com ele ainda. No 6º show, ele tava com uma dor de cabeça insuportável. Na verdade, essas dores já começaram quando a gente fez o show lá em Pelotas. A gente fez Rio Grande do Pelotas, Rio Grande e São Lourenço. Uhum. E ele fez os 3 shows. Só que num dos shows quase ele não fez, porque ele tava com uma dor de cabeça tão muito forte. E ele tava com a fome acima do normal. O Ricardo sempre foi comer muito pouco. Uhum. E ele foi também no hospital lá. Só que, veja bem, sem um exame, o cara chega com dor de cabeça, não tem nenhuma marca, o rosto normal. Sim. O que é que o médico vai falar? Eu não tô condenando. Mas o médico no SUS, ele vai ter condição de falar, faz uma tomografia agora. Agora, não tem essa Não estrutura. tem como, não tem essa estrutura para fazer, muito menos na hora. Ele foi atendido. E aí o remédio passava realmente. Ele tomava o remédio para dor de cabeça e passava. Aí nesse 6º show, que foi um show que a gente fez lá na Praia Grande, as dores se tornaram insuportáveis. Imagina que nesse Essa meio... foto. Ei, É ele aí, ó. É ele aí, ó. É ele. É o Ricardo Antony aí, ó. Caramba. Ele olhando pra van, o estado que ela ficou. E você vê, né? O que é que vocês olhando pra isso hoje, cara, o que vocês pensam, o que vocês sentem? Você já deve ter visto isso várias Deus quis vezes. que fosse isso. eu não olho, não. Juninho Eu virou a olho, cara. Eu não olho. Eu olho, eu vejo. Apagou da minha mente isso aí. Eu não sei nem o que aconteceu. Quando eu vejo. Nossa. Eu vejo só uma coisa, graças a Deus Sim. estamos aqui, né? É Só isso, né? Graças a Deus. Dá Não. graças a Deus a vida, porque isso aí não. foi Na verdade, gravíssimo. assim, cara, quando a gente sai pra rua, muita gente achava assim, esses caras nunca mais vão dirigir, vão ter trauma. A gente voltou fazendo festa A pra vida, van. a vida, Quando a gente voltou pro show, foi uma festa. A gente fez uma festa só pra comemorar a volta. A vida, né? A gente poderia não ter voltado.
Eu falei, eu vou sentar no mesmo lugar, mesma coisa. Não mudou nada. Eu pra me lascar, já só mudou a van, né? eu fui de muleta. De trauma. Eu tenho E tristeza eu sempre porque senti, por ele. foi a Então, vida de um história, jovem, que sim. se ele resolveu fazer aquilo, e pelos nossos amigos, né? Porque, por exemplo, o Gil, que hoje canta, ele que faz o falsete, ele sofreu muito por meses com aquela gaiola na perna. Todos tiveram questão de depressão, porque sem trabalhar e sentindo dor, e achando que, pô... Acabou. O Julião mesmo teve muito problema, ficou no hospital 15 dias. 4 costelas, uma perfurou meu pulmão, cabeça do fêmur, e ainda peguei trombose dentro do hospital. Nossa. Aí você fala assim, Deus fala assim, fica mais um pouco aí que você tem umas missões ainda pra Eu resolver. vou te falar, a gente chegou a visitar ele. Inclusive, tem esse detalhe, dentro da UTI, tudo certo, liberado, obrigado ao Hospital das Clínicas, entrou os 3. Aí eu tô vendo a cara amassada do Ricardo, parece um dálmata aqui. Falei, mano, aproveita aí que você já tá aqui. Faz os Faz exames. uma tomografia Não precisa aí, não, né? precisa não. Não precisa não. Não Cara, precisa então não, aí- o resultado. Chegou no dia do show, ele tava com a dor tão insuportável na praia, foi na Praia Grande, foi o último show que ele fez com a gente. E durante o show, cara, a música Conselho Pra Você, né, que ele entra, um conselho pra você, não dê bola. Ele, na parte dele, ele tava aqui, ó. E aí a gente olha pro lado, né? Pagou, Show lotado, e ele bugou. bugando, aí ele voltava. Eu falei, pô, não tá bem. Aí quando acabou o show, que era na hora da gente receber o público, ele falou, tiozinho, ele já é um tiozinho, eu vou pra van, não tô bem, cara, tudo bem? Eu falei, mano, vai lá, descansa lá, Ricardo. Ele entrou na van. Quando a gente voltou, ele tava aqui, ó. No chão. Ele tava com muita dor. E o Ricardo não era de demonstrar isso. O Ricardo antes era muito forte. Aquela Ele é cena, forte. aquela cena de o cara, não vou no médico. Pra que eu vou no médico? Não vai passar. É, vai isso, passar. O que isso aí acontece? É, Ele, é do homem, né? aí a gente, vamos ter que a correr. bobagem, né? Só que Da nesse pessoa, dia, o né? motorista Mulher que também faz estava com a gente não era o motorista que, se a gente falasse que era o Danilo, né? Que estava justamente por causa do acidente, ele mandou um outro motorista. Tá. Ele ainda estava se recuperando. E esse motorista aí, ele não sabia como funcionava a questão do grupo. Então ele não queria tomar multa, tava naquela de andar, andando a 50 por hora. Ele falou, já tava com esses caras, já sofreram acidente, eu vou dar moral que eu não sei. já tem, sei Medo lá, né? também, né? Quando chegou ali, já para entrar na Ricardo Jafé, a gente pedindo para ele acelerar. Por quê? Porque a intenção já era levar ele para o Hospital das Clínicas. Tá. Mas não Vocês ia dar sabiam tempo. que ele tava ruim. É, né? a gente tava mais perto do Ipiranga, né? Ele tava gemendo, ele não dava ele mais. já tava delirando. Tá. Aí, pô, primeiro pensamento que eu tive, Hospital Ipiranga. Ipiranga. Que era o caminho voltando da Que praia. era o caminho Sim. voltando, era o mais próximo. Museu ali chegou, né? Não, pegou o Ricardo Jafé. É. Ricardo O museu Jafé, né? entrou, Ricardo já foi. Imigrantes. pô, aí com a gente continuação. conseguiu parar a van lá, ele chegou, foi prontamente atendido, diga-se de passagem, SUS sim, mas prontamente atendido. E a gente voltou para casa porque falou, ele vai ter que ficar porque ele vai ter que fazer exames. Ou seja, até os exames foram liberados para ele fazer, não foi tratado como paliativo, nada disso. Tá. Não, vamos fazer um exame para descobrir. E aí também viram que era o grupo e tudo, a gente foi lá, usou da influência, pô, por favor, ajuda ele tá... Não tinha... E o hospital, por incrível que pareça, estava vazio, porque lá também é maternidade. Uhum. E tava vazio, né? Eu falei, não, Tava. o hospital vazio, será que tá funcionando? Tão vazio que tava o hospital. Entramos com ele na emergência lá. Aí eu peguei, ele foi recebido, quando foi 11 horas da manhã, eu acordei com a notícia de que ele ia entrar em cirurgia. E ele entrou na cirurgia, pô, dessa cirurgia ele já... Só que assim, o que aconteceu? O sangue espalhou, o sangue que estava drenado aqui, espalhou pelo cérebro, pegando Coágulo. toda essa parte aqui, ó. Criou vários coágulos. Então ele perdeu a questão cognitiva, a visão, Teve um derrame, né? e teve derrame. Ele teve, inclusive, uma questão de um vírus, de uma questão hospitalar no Bactéria? coração, teve que abrir. Então o Ricardo, ele sofreu muito. Ele ficou quanto tempo incubando isso aí? Não, Meses? só no hospital, pra você ter uma Não, ideia, do acidente até chegar a esse ponto? 3 meses. 3 meses? 3 meses. Caramba. Se tivesse tivesse acompanhado como deveria, eu não tenho dúvida que o Ricardo estaria... Porque aí o sangue não tinha espalhado tanto, né? Agora eu não posso dizer totalmente o que aconteceu, por quê? Porque a gente não acompanhava, a gente nunca teve essa coisa de um acompanhar muito o outro de perto, assim. Cada um acaba o show, vai pra sua casa, durante esse final de semana a gente nem ensaia, cara. Eu não lembro a última vez que a gente ensaiou, a gente não ensaia nada. Chega, faz o show, não tem ensaio. Sampa Crio não ensaia, não tem ensaio, nem com nada, nem com banda. A gente passa pra... Detalhe. Não ensaio. O Detalhe. músico vem, ele aprende E a o, tocar as e músicas o já vai pro show nunca é o mesmo. E o show nunca é o mesmo, o show muda. Tá. E o Ricardo Anthony, quando ele voltou bem, cara. Ele voltou muito bem, ele cantando normal, feliz. Porque até então parecia o quê? A gente até comentava na van. Pô, os únicos que não sofreram grandes sequelas, né?
não tiveram problema, realmente foi o Ricardo E o André. Porque o André realmente não teve. O André estava deitado num banco à frente do meu, estava deitado, sem cinto, sem nada, bateu e Ficou. teve um problema só nas costas. E Com uma Talvez tenha semana aí. protegido ali Ficou o bom. banco, né? Sim. ele foi realmente... Abençoado. Se ele tivesse sentado, talvez ele tinha machucado muito mais. Daí ele... a gente comentava isso, ninguém esperava que acontecesse. Agora eu não sei. Isso aí é coisa dele, da família. Não sei o que aconteceu, se ele fez os exames que tinha que fazer ou não. Aí a esposa dele que sabe. Mas, de qualquer forma, o que podia ser feito naquele momento, a gente fez. Que foi levar ele para o hospital mais próximo, onde ele pudesse ter um pronto. O que a gente não esperava é que ele estava numa situação que provavelmente, se fosse no hospital, falaram até que no Heliópolis tem uma especialidade só voltada para essa questão. Tá. Ou se fosse no próprio hospital das clínicas, talvez tinha sido. Mas da maneira que ele chegou, e o que foi mostrado, ele não tinha mais. Ele sobreviver já foi um milagre. É mesmo? Exatamente. Sobreviver. Ó, o Ricardo hoje, ele tem um estudo, uma junta médica que faz ele virou tese de estúdio. Como Estudo. que, principalmente porque ele tem sobrevivido a uma questão que 99% não sobrevive. Ele é um dos únicos casos, ele é um caso raro no mundo, de ter a lesão que ele teve no cérebro, passar por tudo que passou e ainda estar vivo. E consciente de algumas coisas ainda, né? Ele, por vezes, perde consciência, segundo a esposa dele. Ele tem convulsões, ele tem cada vez aumentar mais a Se fosse um medicação. Alzheimer E ele tem uma questão que a gente já está preparado até, que é uma questão que está debilitando ele a cada dia. Aos poucos. É como se fosse um Alzheimer muito agressivo. Uhum. Porém, a Degeneralizado. gente teve junto Degenerativo, agora, perdão. a gente teve junto há 2 semanas atrás. 2 semanas, fazendo fotos. E é claro, o Ricardo Antônio, ele faz parte do Sampa Crio. Os shows que a gente faz, a família dele, a esposa dele, recebe todo o cachê, Uhum. como se ele estivesse cantando. Normal. Vocês não Entendeu? excluíram o Ricardo Não, do grupo. de jeito Inclusive nenhum. da mídia, o De que jeito- tem. Eu tô vendo aqui. Tô vendo jeito- aqui. Formação atual: JC Sampa, Ricardo Antony, Júnior Vox e o Alan Brito. É isso aí. Não, quando divulga a agenda, ele tá na agenda. Agora, o que ele não vai estar é no show. Tem gente que ainda é meio desligada e fala, mas tá faltando um. Não, esse um é o A Ricardo, que história faz tá parte sendo do grupo. contada aqui, né? Não tem como, ele não canta mais. Não canta mais. Não canta. Nada. Nada. Ele cansa rápido. A gente, não dá. a gente fez a primeira live do Sampa Crio, naquela fase de pandemia, que estava indo um monte de live. A primeira live ele participou. Ele cantou algumas músicas ainda com muita dificuldade. E ainda teve gente maldosa fazendo comentário. Esse cara ruim pra caramba tá cantando, o outro canta pra caramba, ele não sabe. Tá. Porque na live a gente também, muita gente voltou a ver. Nós tivemos 100 mil pessoas simultâneas assistindo o show do Sampa Crio, aquela live. Então, o que é muito pro Sampa Crio, fora da mídia, fora de tudo. Sim. Foi sensacional, né? Então, assim, já tem mais de milhões de views. Assim, aí o que acontece? O Ricardo ainda cantou ali, mas aos poucos ele foi debilitando a ponto de que hoje ele não tem mais condição. A última vez que ele teve com a gente cantando foi no show que a gente fez no Toque Marine. E ele cantou com a gente as 2 últimas músicas. Foi um momento muito emocionado, o público todo chorando muito e tal. Mas foi a última vez e agora é difícil, muito difícil. A gente teve com ele agora, ele tava. Aí a gente fica brincando, né? As brincadeiras que a gente fazia antigamente com ele. E ele responde. Ele as lembra? brincadeiras. Ele lembra. Porque ele tem lembranças mais antigas do que recentes, né? Tá. Mas dessa última vez a gente sentiu realmente ele numa situação muito difícil. Tudo isso pra gente falar sobre o perigo que é. As pessoas às vezes falam, a vida de artista. Vai risco cantar, vive bem. constante, né? Mas a gente viu aí nos últimos anos, né, os acidentes que aconteceram, fatais até. E a gente sabe que todo dia tem essa história com o artista na noite. Na noite é delicada, a estrada é delicada. E para os artistas grandes, assim, no sentido de fazerem grandes shows e ter que fazer grandes deslocamentos, é pior ainda, porque estão toda hora pegando jatinho, aviãozinho. pois Isso eu já não quero. Pra você ver, essa Isso eu situação não faço. mesmo Não, que né? aconteceu com o próprio Ricardo, o que aconteceu com ele. Eu tenho um amigo que faz parte de uma banda e o ônibus deles tombaram. Uhum. E o pessoal da produção que anda com ele falava pra ele que ele sentia uma pequena dor de cabeça. Vai lá ver, vai lá ver, vai lá ver. E ele, não será. É. Quando ele falou, não, tá bom, tá aumentando a dor de cabeça, eu vou lá ver. O que aconteceu? Era um coágulo, Uhum. onde há tempo que foi feita a drenagem. E ele curou. Tá tudo bem. Pois é, Entendeu? pancada na cabeça é pancada. Pancada na cabeça é pancada na cabeça. Cara, É. eu tomei, a minha pancada foi aqui, não foi aqui. Tá. Ou seja, a caixa tá aqui. Eu tomei aqui. O meu maior risco foi ficar tetraplégico por milímetros. O cara fala que foi um Entendeu? milagre. Porque bateu a coluna? Por causa da chicotada. Nossa Então, você pega a minha medula, ela tá até a metade. Ele falou que isso aí é outro caso raro. Geralmente parte tudo. A minha partiu um pedaço, mas mais um pedacinho, pronto. Tá Acabou. lá, partidinha. Ia ficar
na cadeira de rodas. Milagre não se explica, Então, assim, se vive. a gente dá graças a Deus tudo. Nós lamentamos e muito poder, por ele. inclusive, continuar com o grupo para prover a família dele. Exatamente. Porque naquele momento que o Ricardo... A gente pensou em parar. É mesmo. Pensamos seriamente em parar, Tipo, porque já deu. muito desânimo, né, cara? Pô, a gente tava vindo tão bem. No dia seguinte a gente teria 3 shows. A gente vinha de um show maravilhoso em Montemor. Pra você ter uma base, o negócio tombado e a gente, todo Ia mundo ter vem show em fora falando assim, Barueri, agora, ia ter amanhã show nós lá sempre na- tem show, como é que nós vamos fazer? A gente tava nessa vibe aí. Sabe, tava tudo lindo. Ah, mas é o Aí sustento dá um de basta. vocês, É. A né? gente falou, não, vamos fazer o seguinte. Como é que vocês vão, né? Não. Até porque quando começou não era eu e o Júnior? Sim. Era eu e o Júnior cantando. Então, É, tinha o André e tudo. Então, a gente falou, vamos manter a gente assim, porque se a gente parar, de que o Ricardo vai viver? é isso aí. Porque Pois ele é. hoje não tem, só tem os direitos autorais que provavelmente não vão cobrir. Eu virei pra minha médica e falei, doutora, é o seguinte, tá batendo nas costas já, preciso trabalhar, senão tá ruim. Beleza, pede pra ele colocar um banco pra você lá, toma cuidado pra não cair e pode ir embora. Falei, então vambora. Fechou. Liguei pra ele e falei, ó, tô liberado, bora. Ele fez a gente fazer o show sentado, né? No banco. Eu fui de boleta. Entendeu? Mas a gente precisa trabalhar e a gente é um grupo, cara, que trabalha num mercado de rotativo, né? A gente não tá nesse mercado do show business, de estádio. Da grande mídia, não, né? não. A gente tá no outro sentido, mas no sentido que, pô, a gente consegue fazer shows maravilhosos, as pessoas se emocionam. Dá pra ganhar Estamos um perto dinheiro, do nosso dá público. pra sobreviver, Dá pra sobreviver, sustentar as o Ricardo famílias. Anthony continua, apesar de não estar Exatamente. trabalhando, o nosso público é muito fiel, o nosso público é maravilhoso. Estamos na quarta geração. Pedem nossas músicas nas rádios. Quarta pedem- geração. Pedem nossas músicas nas rádios. Os shows são maravilhosos. Eu tava aqui embaixo, embaixo agora. Galeria. A Avenida Paulista, né, cara? Não estamos na periferia, né? Mas é incrível, cara. O pessoal até quase fazendo fila pra tirar foto. É Eu falei, mesmo? Mas quem sou eu, pô? O pessoal tá me reconhecendo de onde? Eu acho que eles estão achando que eu sou alguma coisa. Porque aqui passa muito artista, né? Por causa Sim. da rádio. É, tem as rádios. Né? Então eu falei, pô. Aí o pessoal pedindo pra tirar, eu falei, cara, o pessoal ainda lembra de mim, incrível, cara, porque se eu me ver, eu não me reconheço, cara. Em lugar nenhum. Não, mas o tempo fez bem pra você, né? Graças Vamos a Deus. combinar. Não, tá bem, tá bem. Aí o que acontece? Oh, tem umas Graças- fotos lá que é sinistra, nossa. Tem umas fotos É. sinistras O nossa quê? antiga aí, dos anos Deixa eu puxar aqui. Não, brincadeira. Puxar que tempo, não. Eu quero... E graças a Deus, cara. Então a gente tem que dar graças a Deus que a gente continua trabalhando, continua firme. Amando E a quem impressão faz. que eu tenho, você sabe que quando eu formei o grupo, eu conheci uma pessoa na época que falou assim, corre quando você começar a ganhar dinheiro pra ganhar logo, porque imagina você aí com 40 anos cantando rap, essas músicas aí. Olha só. Eu tô com 59 agora. Continua cantando. Continuo cantando. Aí eu tava vendo um cantor que ele tem 84 anos. O Roberto Carlos já passou de 80 cantando. Por que eu não posso ir até os 80? Se Deus me permitir, eu vou cantar até o fim da vida, com o meu rap, minhas coisas. Ah, né, pá, bonitinho, ali, Menos, gostosinho. menos. Cada vez mais devagar. Tal. Deixa que o Juninho se esgoela. Segura lá. Ai! Amor, então assim, o Sampa Crio, cara, enquanto puder, a gente vai seguir. Só agora, quando Deus não quiser, vai ser assim, não vai. Teve um acidente e Deus quis que a gente continuasse. Pode ser que por qualquer outro motivo a gente tenha que parar. Mas você tem que entender uma coisa, cara. Você não tem que ter vergonha da tua origem. Se você isso tiver aí. vergonha da tua origem, precisa voltar, volte. Volte, porque você não está voltando para nenhum lugar que é feio. Você tá voltando Vocês estão pra com música nova, né? e mais numa dessas, né? Que acontece. A Olha música- nós aí outra vez. Vocês voltam pras origens com essa música, né? É, porque isso ela aqui, ó. volta rap e refrão, né? É uma versão volta rap e muito refrão. do Pra Sempre Vou Te Amar, né? Cadê o Sampa? Vai chegar já já. Eu já chego agora, né? Um amor tão intenso não correspondido. Cada lágrima que cai, um poema perdido. Caminho sozinho sob a sombra da saudade, sem saber que dia, horas ou se é cedo ou tarde. Buscando a resposta do porquê, pois não me entendo. Alguém que não me quer possuir tudo que tenho no meu peito. Pintei um céu de ilusão pra te abrigar na minha imaginação. Te amo, Ó, te quero, mesmo sabendo que você não é mais tudo que um dia eu quis. E assim Manhattans. Narradas. vou ficar. Vai É ser muito. assim, pra sempre vou te amar.
Muito bom, cara. O público E aí é o rap e refrão de novo, né? Aí você Ou volta. seja, a fórmula ainda funciona. A questão Funciona, de saber tá usar lindo na hora isso. certa, né? Tá Pontualmente. bonito. Porque até então, as músicas, se você pegar, a maioria, grande maioria, é o rap pontual. Nessa aí eu vim rap e refrão, porque a música pediu isso, né? Eu tirei uma parte da porque essa versão aí, teve uma versão da Soraya aí. O Wilson Soraya. Robson, né? E depois o Robson Monteiro. fez muito mais Robson, sucesso com ela, né? Anjinho. Fez sucesso com ela também, o Passo Anjinho. pra ele. E aí, a gente tava no show, a gente levou o Edu Camargo. Edu Camargo. E o Edu Camargo cantando, ele participou do nosso show e ele pega o piano para cantar algum sucesso. Ele canta o Steve Wonder, canta Tim Maia. Sim. Quando ele cantou essa, o lugar veio abaixo, o refrão. Aí eu, acendeu a luzinha. Falei, pô, vou fazer. Vou fazer. Aí pedi autorização. Pedi autorização. Ah, E aí não são dá. duas autorizações, Abenção, né? papai. Já é. Autorização do versionista, Uhum. que é uma dupla sertaneja, que não é, acho que não é o Wilson Soraya, não sei se sim. foram eles, mas não foram, acho que não. E depois a versão do Marratas também, né? Como é que é? Teve autorizar. que ligar lá? Não, a gente tem um pessoal que trabalha só com isso, com Tá. questão de autorização. Põe Eles pra entram correr, né? Senão... em contato com as editoras, Tá. aí pagam um royalty lá, um advance, a gente paga para ter o direito Sai de o levar a papelzinho da autorização. música. Aí o papel já era. E aí depois E manda a música pra ver se eles gostam. aí Não. a gente fez, lançamos na nossa plataforma normal. A gente já nem fica nessa de, vamos mandar. Porque a gente sabe como funciona, não é fácil. Mas aí, daqui a pouco uma estava tocando, a outra estava tocando, a outra estava tocando. E hoje está um sucesso aí em várias rádios do Brasil inteiro. Aí já não é nem só São Paulo, porque quando você fala de internet hoje em dia também aí tem muda, essa diferença, né? É. E a nossa Aí participação agora, e a do dia Nativa também, né? do Porque trabalhador foi sensacional. Pô, E aí a gente Fizeram fez show a com festa gente. com a Nativa no Trabalhador, no dia do A galera colheu bem, né? Nossa, cantou. Foi linda a festa. Cara, vocês têm uma E aí história. o que acontece, a rádio convidou o Sampa Crio, voltamos a fazer show lá. A última vez que a gente tinha feito show lá, foi um dia tinha sido muito marcante para mim. Porque foi também num domingo, Dia dos Trabalhadores, Uhum. lá mesmo, no mesmo local, com a Rádio Nativa, sempre pela Nativa. A gente Sim. só vai nesse show pela Nativa. Tá. Pelo público É na Praça ouvinte Campo da de Nativa. Bagatelle, na Isso, zona norte da onde capital. a gente mora ali. Aham. Então o que acontece? Naquele dia, era do 1º de maio daquela ocasião, no dia seguinte eu ia fazer a doação de medula para o meu irmão, Nossa. que estava numa fase já muito complicada do como é que chama? O câncer no sangue. Né? Leucemia. Leucemia. E eu era o único doador, eu já tinha sido aprovado como doador, Compatível. porque batia compatível 100% com a dele. E já tinha feito teste com todos os meus irmãos, né? E aí, menos com a irmã minha que morava na Espanha, mas o meu sangue bateu. Então eu tinha que fazer a doação no dia seguinte. E foi lá aqui na Santa Casa, Uhum. aqui mesmo, aqui na Sicília. Santa Cecília. Tá. É um beijão para o coração de todo mundo ali desse hospital maravilhoso, que atenderam o Dr. Chiatoni, eu fiz a doação da medula no dia seguinte. Então, eu não podia fazer muito esforço, porque quando você vai doar a medula, um dia antes você tem que fazer de repouso. Mas eu saí só para fazer esse show. E como é que foi isso? Foi um momento mágico para mim. Primeiro show, né? Porque cantei muito emocionado. E no dia seguinte fazer a doação, né? A doação, porque é um processo que sai o sangue. Você fica 4 horas parado. E o resultado? O resultado foi 100%. Deu certo. Mora aqui na Paulista. Joga uma vizinho de vocês bolinha. aqui. Joga uma bolinha. Joga uma bolinha. Teve uma filha maravilhosa. Ótimo. E faz o trabalho dele. É isso. Amigos, foi uma grande conversa. Rendeu e rendeu bastante e renderia muito mais. Eu quero agradecer e já convidar vocês para o próximo bate-papo aqui no Nativíssimo. Sampa, Juninho, traz a galera, traz músicas e continue. Mandar um abraço pro Wagner, já aproveitar. Né, pro Siqueira, que foi um cara muito importante pro Sampa Crio sempre. E na Nativa especialmente, onde ele tinha aquelas ideias maravilhosas, vou tocar se tiver o rap do Sampa Crio. Ele continua tendo, você Aí sabe, me né? chamava, eu vinha no estúdio, escrevia na hora junto com ele e gravava no estúdio lá, com Bussunda lá e tal. Em cima da base. Em cima da base. Ia pra Nativa. Sem isso não ia. Isso aconteceu com a música da SNZ Uhum. e aconteceu com a música da Paulinha com o Belo. Belo com a Paulinha lá, o amor que eu sempre quis. Sim. Que é a versão do The Closer I Get to You. Sim. Que eu coloquei o rap que a Nativa tocou muito na época, mas só tocava se tivesse o rap do Sampa Crio. E não tinha jeito. Aí o pessoal acabava, não, tudo bem. Deixa rodar. Às vezes, né, já tem uma versão, tá todo mundo tocando, mas da Nativa tocava com rap. Então foi uma coisa muito Versão bacana. exclusiva, né? Muito exclusiva. E a gente pretende dar roupagem nova
Já estamos aí correndo atrás da autorização para gravar a música do SNZ, agora com Sampa Crio, no estilo Sampa Crio realmente. E graças a ele, agora já é graças a ele. Eu falei que a gente gravou o Pra Sempre Vou Te Amar graças ao Edu Camargo. Agora é graças ao Siqueira. Já Tá tem te esperando ali participação. depois daquela porta. Já tem participação. Senhores, um prazer. Continua. A vida é seguir, né? Segue. A vida é Bora. seguir, né? Agenda cheia. Agenda cheia, show não pode parar. Graças, o ano Ela pode inteiro. entrar aí nos nossos canais, redes sociais. Sampa Crio. O aplicativo, né, Sampa, também, das Aplicativo músicas. Tem um Sampa aplicativo? Crio, tem um aplicativo Tem. chama app Sampa Crio. PP Sampa Crio. App. Tá, O app. O app Sampa Tá. Crio. Baixa de graça, só tem para Android, né? Mas tá lá com todos os nossos álbuns para você ouvir ele. Perfeito. Com a rádio Sampa Crio, tocando Sampa Crio 24 horas. É mesmo. Se tiver precisando de locutor, chama nós. Tudo Boa! também. É importante. Canal do YouTube. Gravar umas vinhetas lá. Essa- Canal do Rádio YouTube Sampa também Crio. lá, veja Sampa Crio. Sensacional. Então, parabéns e obrigado e continuem com a gente. Sempre, sempre. Sempre. Nativa Obrigado por mora atender no o nosso coração. chamado. A nativa é nativa em nosso coração. Sampa, Obrigado, eu Johnny. que agradeço. Bom, Junior Vox. Oh. Faltou um beatbox aí hoje. Bora! então. Gente, foi mais um Nativíssimo. Continue curtindo o nosso canal, nosso bate-papo. Acionem o sininho aí para continuar recebendo as notificações e até a próxima entrevista. Tchau!